Olá, pessoal. Bem-vindos, bom dia a todos. Estamos aqui nós reunidos para mais um evento da Ed Value Security. Primeiro de tudo, quero agradecer a confiança de vocês em nós. Esse é o segundo evento de segurança da informação que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos falar de um tema que é um desafio para todos nós, que são os ransomwares. Por que a gente está falando desse tema? Acho que eu nem preciso explicar, né? Todos os dias nós vemos aí inúmeros ataques prejudicando inúmeras empresas. Então, a ideia é falar um pouco para vocês como é que nós podemos colaborar, algumas sugestões de como nós podemos trabalhar juntos para combater e para eliminar, se possível, esse desafio constante em nossas vidas. Tá? Eu queria falar algumas coisas, alguns recadinhos. Primeiro que nós vamos fazer um evento super descontraído. Você pode ver que nós estamos aqui reunidos como um podcast, né, para falar com vocês, um cenário um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. O desafio é porque, na realidade, é um tema tão complicado, né, pessoal? Então, vamos tentar fazer uma coisa para uma sexta-feira, fazer uma coisa super relaxada, super tranquila, para que todo mundo possa participar. Eu tenho alguns recadinhos aqui para todo mundo, antes de nós começarmos. Primeiro, vocês entraram através da plataforma. Vocês devem ter visto aqui tem edifícios que nós chamamos, é como se fosse uma cidade, né? Cada um dos participantes tem um edifício, vocês podem entrar nesse edifício e ali haverá materiais disponibilizados para os nossos convidados aqui, para que vocês possam acessar. Esse material, claro, todos muito vinculados ao tema, né? Mas também tem outras informações importantes para vocês, tá? O que eu queria também alertá-los é que haverá tempo de perguntas depois de cada uma das apresentações. Eu sou a coadjuvante aqui, tá, gente? O show é deles. Só vou ajudar aqui no processo. Mas a ideia é que todo mundo possa participar. Então, depois de cada apresentação, vocês terão um tempo para fazer perguntas e também ao final de cada uma das apresentações. Antes de eu continuar aqui com os meus recadinhos, queria falar um pouquinho sobre a Ed Value. Muitos de vocês já são nossos clientes. A Ed Value fez 18 anos agora, em 2021. Com muito orgulho, é uma empresa já estruturada, né, e que tem no seu DNA a questão de serviços e produtos aos nossos clientes. Algumas novidades que aconteceram em 2021 é que nós inauguramos a filial Nordeste. Então, temos lá um recurso para atender todo o Norte e Nordeste. E, com isso, nós temos São Paulo com a sede, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná e Minas Gerais, contemplando praticamente todo o Brasil. Especificamente no meu caso, a Ed Value Security fez um ano. Foi um desafio muito legal para todos nós, porque a Ed Value já vinha, né, já era uma empresa bem estruturada, tinha confiança de vocês, a gente queria fazer uma unidade de negócio voltada à segurança da informação, mantendo esse mesmo DNA, mantendo essa mesma confiança que vocês já têm na Ed Value. E essas 3 pessoas que estão aqui comigo fazem parte desse nosso desafio, trabalham comigo desde o princípio da Ed Value. Então, eu já agradeço a presença de vocês 3 aqui comigo. Nós vamos apresentar cada um de vocês, mas o que a gente quer na Ed Value e na Ed Value Security é isso daqui que vocês estão vendo, tá? Então, poder oferecer o melhor de serviços e produtos para vocês, mas também contribuir para vocês com o conhecimento que nós temos, ou trazer pessoas que possam contribuir com esse conhecimento para melhorar a vida de vocês em segurança da informação. Hoje, especificamente, nós vamos trazer um convidado, que é o Carlos Caetano, diretor do PCI Conscio. É muito importante dizer que o segurança da informação e compliance vivem, né, um ao lado do outro. Tudo que nós fazemos em segurança da informação tem que ter política, tem que ter regra, tem que ter controle, e isso quem faz é a compliance. E, independente do framework que cada um de vocês trabalhe, é importante que as duas áreas trabalhem em paralelo, né? Trabalhem juntas. Então, hoje o Carlos Caetano vai fazer... Eu vou chamar ele de Caê, tá, gente? Eu não consigo falar Carlos Caetano, então eu vou falar o Caê, assim que a maioria das pessoas conhecem ele no mercado. Então, ele vai estar conosco. Eu fiquei muito feliz por ele aceitar esse convite, porque além de ser uma pessoa que entende muito de compliance,
Ele também trabalhou muito tempo em segurança da informação e tenho certeza que ele vai contribuir bastante para vocês. Bom, recados dados, acho que eu não esqueci nada. Eu não sou apresentador de televisão, então eu tenho que ter minhas notas aqui, senão eu acabo esquecendo, né, pessoal? Mas apresentações feitas, eu vou pedir para cada um se apresentar. É muito importante que vocês entendam quem está conosco hoje, nessa sexta-feira de manhã aqui, para mim falar um pouquinho das empresas que eles representam, que eles trabalham. Então, estão aqui conosco o Fernando Fontão, da Beyond Trust, o Caio Monteiro, aqui da Qualys, ele vai falar um pouquinho para vocês também, e a Laís Moreira, da Darktrace, tá? Eles vão se apresentar e explicar para cada um de vocês qual é o papel da empresa deles. E o Carlos Caetano, do PCI, que está aqui com a gente, né? Carlos tem muitos anos de mercado já, acho que a maioria de vocês aí do mercado de meios de pagamento conhece o Carlos há muito tempo, mas eu queria, Caê, te agradecer especialmente pela sua participação. Acho que tem muito a contribuir aqui conosco nessa questão do PCI. Bom, aí vamos passar então para a apresentação de cada um. Eu vou começar pelas mulheres. Né? Laís, queria que você explicasse um pouquinho, contasse para a gente, se apresentasse, falar um pouquinho da Darktrace. Legal, obrigada, Isabel. Bom dia, pessoal. Meu nome é Laís Moreira, hoje eu sou Country Manager e Sales Director da Operação Darktrace Brasil. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Nós Bel. agradecemos. A você, a todo o corpo diretivo da Advelo. É um prazer para a gente, né, ter essa parceria tão estratégica. Bom, a Darktrace ela é uma empresa líder mundial em inteligência artificial e machine learning para defesa cibernética, né? Trouxe um conceito altamente disruptivo para o mercado, né? Uma empresa que hoje tem uma sede em Cambridge, no Reino Unido, e também em São Francisco, e temos, né, mais de 100 escritórios ao redor do globo, dentre eles um aqui no Brasil, né, com uma base bem consolidada de clientes. E hoje é um prazer estar aqui para falar com vocês um pouquinho sobre como nós temos ajudado os nossos clientes nesses desafios, né, que os ransomwares têm trazido no dia a dia corporativo, né, das instituições. Então, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Bom evento, pessoal. Prazer ter você aqui com a gente, Laís. Nós estamos no dia a dia, né? Todos sempre conversando, então muito, muito bom essa parceria. Agora vamos chamar o Caio da Qualys. Caio, se você puder contar um pouquinho sobre a Qualys. Bom, primeiro começar agradecendo o convite, né, e o evento. Eu espero que todos participando, né, aproveitem bastante. A gente vai tentar trazer um pouco e discutir esses desafios de ransomware, né? Bom, meu nome é Caio Monteiro, sou Country Manager da Qualys aqui no Brasil. E a Qualys, acho que muita gente já conhece, ou pelo menos já ouviu falar, é uma empresa consolidada desde 99, já nasceu com uma plataforma SaaS de segurança. A gente está com o propósito de ser realmente o ponto central e falar de compliance, falar de vulnerabilidade, que é de onde a gente nasceu, aplicação web, enfim, um monte de coisa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e de novo, obrigado pelo convite. Espero que todo mundo aproveite e tire alguma coisa de valor do que a gente vai falar aqui para vocês. Obrigada, Caio. Bom, eu queria apresentar agora o Fernando Fontão. A gente chama ele de Fontão, assim, né? Conhecido no mercado, inclusive. Fontão, fala um pouquinho para a gente da Beyond Trust. Oi, Isabel. Meu nome é Fernando Fontão, eu sou gerente de canais da Beyond Trust para a América Latina. Beyond Trust é uma empresa americana, sede em Atlanta, na Georgia. Hoje a gente tem mais ou menos 1.300 colaboradores no mundo e somos uma empresa de gestão de privilégios dentro do que é o mundo de gestão de identidades, especificamente cuidando de privilégios e contas privilegiadas. A gente agradece muito a oportunidade de estar junto com vocês e com esse time aqui de feras para discutir um assunto tão importante nesse momento que a gente está vivendo no panorama da segurança cibernética. Não, vocês como parceiros estratégicos da Advelo não poderiam estar fora desse evento, com certeza. Muito obrigada a você pela participação. Agora vamos ao nosso convidado de honra, né, Carlos Caetano, aqui conosco. Caê, vou falar Caê, né, gente? Já falei. Então, Caê, conta um pouquinho para a gente do PCI. Eu acho que, para quem não conhece, é um framework direcionado a meios de pagamentos. Hoje cresceu demais, né? Tem muito mais do que isso. Mas acho que ninguém melhor do que o Caê para contar para a gente o que representa o PCI. Ótimo, tudo bem, Isabel? Bom dia a todos e obrigado pelo convite, Advelo e toda a equipe. Cumprimentar meus colegas aí, painelistas do dia.
Infelizmente, como vocês estão percebendo, eu estou de casa, a gente ainda não está com um protocolo ainda meio fechado aqui no PCI, né, de reuniões presenciais. Espero que isso mude em 2022 e a gente possa estar juntos aí. E, bom, Isabel, como você falou, né, acho que tem da audiência que não é de meio de pagamento, então o PCI Security Standards Council, que é o nome completo, ele é um conselho criado em 2006 pelas principais bandeiras de cartão de crédito do mundo, que são a Amex, né, a Discover, JCB, a Mastercard e a Visa. Então, eles criaram esse conselho com o objetivo de ter esse ponto central, o qual eles gerenciam, né, e tem o seu conselho executivo, para a criação dos padrões de segurança para proteção de dados de cartão em toda a cadeia. Né? Então, todos devem conhecer muito bem o PCI DSS, né? Porém, ele é um de 15 padrões que a gente tem. Né? E o tema ransomware é um tema muito importante, que a gente está com muito foco esse ano. Né? A gente vai conversar sobre isso hoje, né, Isabel? E, bom, para finalizar sua introdução, eu estou aqui no Council desde 2016, então fazendo 5 anos esse ano, com o objetivo aí de impulsionar a adoção dos nossos padrões aqui no Brasil. A gente está fazendo muita coisa legal em todos esses anos, né? Aumentou muito essa participação. Então, acho que espero que todos tenham dúvidas, que aproveitem essa manhã e a gente possa ter um bate-papo bem legal. Perfeito. Caê, obrigado. Obrigado pela participação mais uma vez. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso tema, né? Por que nós resolvemos falar sobre esse tema? Vou fazer uma pequena apresentação, se eu acertar o lado, que eu tenho que virar. Foi. Bom, primeiro, só para colocar todo mundo na mesma página, tá, gente? A ideia não é perder muito tempo aqui, não, mas a evolução do ransomware, na verdade, o ransomware não é um tema novo no mercado de segurança da informação. Ele começou em 1989, claro, né, gente? O cenário era diferente. Naquela época se mandava um disquete, né, para as empresas eram que liam o disquete. Começou com o Trojan naquela época. A gente começa a ver a história, você vê como a evolução da tecnologia é absurda, né? Então, hoje, a gente nem pensa... Se você perguntar para um jovem de 18 anos e falar, o que é um disquete, né, gente? Não é, né? É uma coisa completamente... É o ícone de salvar, né? Exatamente. É só isso. Então, ele começou muito fortemente, e aí ele veio numa evolução. Eu acho que 2017 foi o grande boom que nós tivemos, né? Com o Anacry, aí inúmeras instituições financeiras sofreram muito. Eu me lembro que foi assim um boom no mercado, ninguém sabia direito o que ia acontecer, como é que o mercado ia se comportar. E a partir de 2017 vem numa evolução muito forte. 2020 pela pandemia, 2019, 2020 pela pandemia, foi muito desafiador para todos nós, né? Principalmente acho que 2020 o setor de saúde sofreu bastante, né, gente, com o ransomware, até porque o foco foram eles para a questão da Covid. E a partir daí nós estamos todos os dias vendo notícias no mercado. Não nos cabe aqui falar de empresa X, Y, Z, mas infelizmente todo mundo sofre com essa questão. Só para colocar todo mundo na mesma página, né? Às vezes eu fico conversando com alguns clientes, exatamente o que é o ransomware, né? O ransomware é uma forma de ataque que basicamente o que ele quer é conter os dados, criptografar, esconder, cada um tem o seu termo, dependendo do tipo de ataque, para conseguir um resgate, né? Para exatamente conseguir um dinheiro com o pagamento de resgate. Se as empresas pagam ou não pagam, também nós não vamos entrar nesse mérito hoje, tá, gente? Se está certo ou está errado, acho que cada um sabe o que acontece dentro da sua casa, mas é importante que todo mundo tenha em mente que ransomware é isso. E não existe uma única forma de fazê-lo. Tem aí de 15 a 20 maneiras diferentes que a gente chama, eu coloquei alguns aqui com vocês. O DarkSide, por exemplo, nós estávamos até conversando um pouco antes sobre ele, né? Não exclusivamente, mas ele é muito utilizado para serviços. Então, um oleoduto nos Estados Unidos, que representa 50% do transporte de oleodutos lá nos Estados Unidos, ele sofreu muito com DarkSide. Uma empresa de saúde, o Sistema Nacional de Saúde da Irlanda sofreu muito com DarkSide. Uma outra empresa que é
distribuidora de água, né, de saneamento básico nos Estados Unidos também sofreu muito com ele, mas não é exclusivo desses ramos ou de serviços. E aí cada um tem a sua característica, tá? Uns eles chamam de que faz a criptografia dos dados, outros eles chamam de armário, porque eles escondem de uma maneira que não se possa ter acesso a eles. Eu não vou ficar falando de cada um deles, mas é importante que vocês entendam que todos eles têm o mesmo objetivo, capturar o dado e pedir um resgate sobre ele, mas a forma como ele vai entrar e como ele vai se comportar dentro da rede de cada instituição depende do modelo, tá? Bom, o que aconteceu, o que vem acontecendo no mercado e por que a gente escolheu esse tema hoje, tá? Primeiro porque em 2020 estima-se que a perda foi acima de 20 bilhões de dólares globalmente falando. É muito dinheiro, gente, além de todo o impacto negativo. Então, se restabelecer uma rede, o custo operacional de você restabelecer uma rede é um absurdo. Muitas empresas aí, eu não preciso falar nomes, vocês veem isso todos os dias no nosso trabalho, empresas ficam fora do ar, deixam de prestar seus serviços. Muitas delas, como eu disse, da questão do serviço público, ficam sem energia, sem água. Chega ao ponto de, não sei se vocês sabem disso, mas algumas empresas de saneamento, elas controlam a quantidade de acidez da água, por exemplo, através de computadores. E teve um caso nos Estados Unidos em que o hacker mudou a quantidade de soda cáustica que era colocada. Então é uma questão de saúde pública, né, gente? Não é só uma questão financeira. Além disso, muitos empregos são destruídos, ou porque a empresa não conseguiu se restabelecer depois de um ataque, ou porque mesmo as pessoas que estavam ali na frente, em segurança da informação, acabam sendo prejudicadas por um caso como esse. E para mim, além das penalidades e tudo mais, muitos têm que pagar por uma questão de compliance. A gente vai falar hoje de PCI, mas o LGPD força muito essa questão dos ataques, de você ter que publicar, das penalidades. O dano para a marca, eu acho que assim como nós, né, com o nosso CPF, né, gente, o CNPJ de nossas empresas é o que existe de mais importante. Então, ter a sua marca vinculada de alguma forma a esse tipo de ataque é muito negativo. E vidas perdidas, né? No setor de saúde especificamente, ali não são só dados, né? Ali são vidas. Então, eu coloquei aqui um exemplo de um caso que aconteceu na Alemanha, de um ataque num hospital, em que, infelizmente, uma pessoa morreu porque o aparelho foi desligado. Então, claro, eles não estão preocupados com isso, mas nós temos que estar, né? Nós temos que pensar o que a gente pode fazer. Então, esse é o objetivo. E por que nós escolhemos segurança da informação e compliance, né, gente? Porque uma complementa a outra. Quais são os métodos normalmente utilizados para o que a gente chama de uma infecção, né? A engenharia social, o famoso phishing, né, gente? Todo mundo conhece. Então, de ser enviado um e-mail e a pessoa clica no link ou clica num PDF. Hoje, o volume ainda é muito grande de phishing recebido pelas empresas. A exploração de vulnerabilidades, a gente vai falar um pouquinho mais aqui com o Caio sobre isso, mas a gestão da vulnerabilidade ainda segue sendo um tema muito importante, porque é exatamente isso que eles buscam, né? O que eles podem explorar para chegar no dado, né, que eles gostariam de pegar, de pedir o resgate. O uso indevido dos privilégios, né, que nós falamos, o Fontão vai falar ainda sobre isso também. Então, é um ponto super importante, né, e desafiador, porque, claro, né, gente, se um hacker consegue um acesso, que nós chamamos de contas privilegiadas ou acessos privilegiados, o Fontão é a melhor pessoa para falar sobre isso aqui, mas se eles conseguem, fica muito mais fácil a vida deles, né, pessoal? Então, eles vão ter acessos aos dados muito mais rápidos do que uma pessoa que não tem, que ele tem que fazer uma movimentação lateral ou que ele tem que fazer uma outra forma para buscar esse dado. Isabel, inclusive tem relatórios aí que já mostram que na Dark Web já tem atacantes que estão oferecendo recompensas ou comissões para funcionários das empresas que eles querem atacar, que ajudem eles a instalar o ransomware. Perfeito. Então a gente vê que
mais além do trabalho que o hacker vai ter para conseguir uma credencial privilegiada por conta própria, ele pode receber isso de presente de um colaborador, né, de uma pessoa que ele aliciou de dentro da empresa atacada. Que é engenharia social junto, né? Que é engenharia né? social associada a acesso privilegiado, e se você não estiver pensando nisso, você está totalmente vulnerável, porque aí o hacker tem a conta e a senha. Exatamente. Então a gente ainda conseguiu. Tem o ataque sem serviço, que é outra forma de você entrar e explorar até você conseguir chegar no dado. Mas eu não sei se vocês sabem, uma coisa muito interessante, triste, né? Mas é interessante, que é o ransomware como RAS, né? Que é mais ou menos o mesmo conceito de SaaS, né? O que acontece é o seguinte: esses hackers mais especializados, digamos assim, eles vendem um software. Então uma pessoa que quer agir de má fé, pode entrar em contato com eles e eles vendem como se fossem kits de ataques. E a pessoa sem o menor conhecimento técnico, viu, gente? Pelo que eu estava pesquisando, consegue fazer um ataque. Claro, né? Tem que ter um certo conhecimento e tem que ter muito sangue frio. Mas existem pessoas boas e existem pessoas más em todos os lados. Então, seja como for, né? O que nós temos que estar atentos ao que está acontecendo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, tá? Um pouquinho falando do quanto pode afetar as empresas. Esse é um número da Forbes, tá, gente? E aqui, para vocês terem uma ideia, o percentual de empresas que foram atacadas por país e que não conseguiram se restabelecer. Isso é uma coisa extremamente triste, né? Porque nós que trabalhamos em empresas, os nossos chefes, os CEOs, né? Todos eles investem muito para montar uma empresa, né? Para montar uma estrutura. E por uma fragilidade que muitas vezes pode ser causada por inúmeras coisas, acabam tendo o seu negócio afetado. E é por isso que eu comentei antes que muitas empresas acabam demitindo pessoas e afetando o mercado como um todo. Aqui não tem o Brasil, mas eu acho que não deve ser muito diferente disso, não, gente. Aqui também nós devemos ter algumas empresas que realmente não conseguem se restabelecer. Mas eu não vou ficar falando muito, tá? Nós vamos aqui passar para os nossos convidados. Eu queria começar por você, Caê. Se você puder nos falar um pouquinho. Caê, está me escutando? Estou vendo. Legal. Caê, queria que você falasse um pouquinho sobre o PCI. Assim, nós sabemos, né, que o PCI vem cada vez mais investindo nessa questão de estar muito próximo à segurança da informação. Então, eu queria fazer 2 perguntas para você, para a gente poder começar, Caê. Primeiro, assim, você concorda, ou como é que o PCI vê essa integração entre as áreas de segurança da informação e compliance? E como é que o PCI está trabalhando para ajudar os associados, que eu acho que é assim que vocês chamam, né, nessa questão do ransomware? Como é que o PCI está trabalhando para ajudá-los? Essa é ótima pergunta. Eu vou endereçá-la ao contrário. Primeiro, comentar um pouco tudo que a gente está fazendo e depois eu quero aproveitar e falar um pouquinho dessa relação, né, da área de segurança e compliance. Então, eu acho que, primeiro falando o que a gente está trabalhando, o que tem nos direcionado, Isabel. Como você comentou, você trouxe muito bem essa introdução do assunto, né, que os ataques de ransomware, eles de fato estão no centro das notícias hoje, né, porque são de violações de alto perfil aí afetando as empresas no mundo todo, né, não tem uma geografia específica, a gente está vendo isso inclusive aqui no Brasil, né, como você trouxe naquele gráfico inicial, né, então assim, tem acontecido em empresas importantes aqui no Brasil. E aí, falando um pouquinho também do que tem motivado esse nosso foco a ajudar na questão do ransomware, você já trouxe uma estatística, né, que o custo aí global do ransomware deve chegar a 20 bilhões de dólares agora em 2021, né? Esse é um relatório da Cybersecurity Ventures. Também é importante dizer para o pessoal, né, bom, se eu tenho ou eu sofro um ransomware, o custo médio de recuperação de um ataque ele mais que dobrou.
né? Então, ele saiu de mais de 761 mil dólares em 2020 para 1,85 milhões de dólares em 2021. E, pensando no tempo, até o que justifica esse custo, né, é uma média de 287 dias para a empresa se recuperar do ransomware. Isso de acordo, então, com 600 especialistas de indústria, governos, de organizações sem fins lucrativos e academia, de uma força-tarefa conhecida como Ransomware Task Force, né? Então, assim, são ameaças reais, exigem uma atenção imediata, né, dos gestores de TI e segurança das organizações para lidar com esse problema. Então, isso direciona o PCI Council a lançar, né, guias, né, a lançar recursos, a discutir sobre o tema e ajudar principalmente nessa conscientização, que é uma grande parte da nossa função. Com isso, a gente lançou um guia de recursos chamado Defesa contra Ransomware, inicialmente disponível em inglês e português, e posteriormente a gente vai traduzir para mais 7 línguas. Na verdade, já está traduzido, a gente só está revisando, né? Então, neste guia, a gente traz considerações importantes e recursos educacionais que aí os senhores vão ter para poder entender e a proteger melhor contra os ataques de ransomware, pensando do lado do PCI DSS. E lembrando, pessoal, né, você citou, Isabel, da plataforma do evento, que acho que tem os prédios ou os estandes, né? No stand da EdValue está lá disponível para vocês o PDF desse recurso. Falando ainda de iniciativas, que eu acho um ponto importante, o que a gente está fazendo para ajudar os associados, como você disse? Aí associados são aqueles que têm o qual os padrões PCI, ou os padrões PCI, eles são importantes, né? Então, primeiro eu quero destacar a disponibilidade, né, um padrão público do nosso PCI DSS, que é o nosso padrão mais amplamente conhecido. Ele é um padrão de segurança importante, ele tem mais de 15 anos de existência, que ajuda as organizações a proteger os negócios contra ataques cibernéticos de toda a natureza. E falando especificamente sobre ransomware, né, ele também ajuda, né, trazendo os seus requisitos, né, e trazendo as suas recomendações a proteger para os ataques de ransomware. Então, todos aqueles modos, né, aqueles pontos de entrada que você citou, Isabel, na sua apresentação, existem requisitos específicos no PCI DSS que vão ajudar em relação àqueles pontos. E a gente, nesse documento, a gente separou em 3 grupos importantes, né, que eu vou trazer para vocês aqui um resumo muito rápido. Primeiro é ter cuidado. Então, as empresas precisam ter cuidado e, com isso, treinar os seus funcionários, né? Então, ter um programa de conscientização de segurança baseado no requisito 12.6 do PCI DSS. Então, de fato, ter um plano que eduque os funcionários sobre as melhores maneiras de evitar esse tipo de ataques e como reconhecer e responder caso ele ocorra. Você citou o phishing, né, Isabel? Então, assim, é muito importante que os funcionários entendam que existe esse tipo de ataque, como se preparar para ele, como identificá-lo e, se sofrer o tipo de ataque, como responder, né? Como falar com a equipe de segurança. Muita gente, quando clica no link, fica com vergonha, né? Não vou contar para ninguém que eu fiz coisa errada. É o contrário, quanto mais rápido indicar isso para a área de segurança, mais rápido ela vai responder e diminuir aquele grande tempo de resposta que eu comentei na estatística, né, no início da minha fala. Segundo ponto, o grupo de recomendações muito importante, é o que a gente fala de ser vigilante, né? Então, primeiro, o ponto das vulnerabilidades. Teste os seus sistemas, né? Nós temos requisitos 11.3 do PCI DSS do ponto de vista de pentest, 11.2 na parte de scan de vulnerabilidades. Então, é muito importante que as vulnerabilidades elas sejam encontradas, né, nesses testes e sejam corrigidas, né, e que também você identifique outros controles que você tem em vigor para evitar que, de fato, esse criminoso virtual possa ter acesso ao seu sistema e criptografar tudo. Aplicar patch, muito importante. Então, aplique patch, né, para as atualizações disponibilizadas pelos seus fornecedores de software, né, de acordo com o requisito 6.2 do PCI DSS. Para quem não é tão técnico, então o patch, no fim das contas, ele fecha aquela porta que o criminoso usa para entrar no sistema. Então, se você segue as instruções do fornecedor, você instala os patches, você fecha essas portas, fica muito mais difícil para eles. Monitorar as atividades suspeitas, né? E aí, de acordo, a gente tem um requisito que é o 11.5, que ele fala de monitoramento de integridade de arquivos. Então, para um ponto também um pouco mais técnico, quando você tem software malicioso, tipo ransomware, sendo executado no seu ambiente, muitas vezes aquele software ele vai alterar bibliotecas, ele vai alterar executáveis do seu sistema. Quando você tem um sistema de monitoramento de integridade de arquivos, quando isso acontece, isso já gera um alerta e a área de resposta a incidentes vai ser notificada imediatamente para ter a resposta e conter aquele ataque.
Então, é muito importante identificar se aconteceram alterações não autorizadas nos sistemas. E, em relação a essa parte de ser vigilante, último ponto, porém não tão mais importante como os outros, é fazer backup dos sistemas, né, de acordo com dois requisitos, que é o 951 e 12.10.1. Porém, tome cuidado para que o seu backup ele não funcione somente daquele incremental ou diário. O backup do sistema já criptografado com ransom não substitui o anterior, né? Então, você tem que ter backups completos, backups incrementais, coisas separadas, para ter sempre uma cópia limpa mais recente para poder voltar ao estado original. E quem faz backup em nuvem, tomar cuidado e validar se o provedor de serviço em nuvem está sendo também diligente e protegendo o ambiente lá onde está seu backup em nuvem contra esses caminhos de ataque para que o ransom não aconteça lá. E por último, e muito importante também das recomendações, é ter um plano. Então, de fato, estar preparado para isso, de acordo com o requisito 12.10. Então, tem um plano de resposta a incidente em vigor, que seja conhecido pelos funcionários, comunicados, testados, revisto regularmente. Como a Isabel falou, a cada tempo sai um novo ransomware diferente, que explora uma vulnerabilidade diferente, né, ou que é feito como serviço, como ela falou no RAS. Então, assim, eduque a equipe, principalmente os seus playbooks de resposta a incidente em relação a esses cenários. Finalizando sobre iniciativas, Isabel, eu quero lembrar todo mundo assim, que como PCI Council, a gente traz um trabalho em equipe muito grande, né? A gente não faz essas coisas sozinhos. Então, nós temos várias iniciativas de engajamento, então, seja as empresas afiliando como organizações participantes, fornecendo feedback dos padrões, participando de forças-tarefas que a gente tem, ou, em parte, participando dos nossos conselhos. Nesse ano, inclusive, né, a gente tem agora em novembro, nesse mês de novembro, a abertura do processo de candidatura para o nosso Conselho Consultivo Regional do Brasil, que é aberto, então, para as empresas que são organizações participantes, têm uma presença significativa aqui no Brasil, eles podem se candidatar para uma cadeira, para um trabalho de 2 anos que a gente faz. Né? Então, a gente já tem, esse conselho existe desde 2008 e já teve 2 gestões. A gente fez bastante coisa bacana, né? Então, trazendo informações sobre malware, inclusive falando sobre ransomware. A gente trouxe informações sobre segurança de e-commerce, a gente discutiu sobre cloud security e o ransomware está na pauta nossa de discussão do conselho na última reunião de 18 de novembro. Então, quem quiser, pode falar comigo, me buscar depois ou buscar no nosso site as informações. Isabel, só para finalizar até aqui, você fala, né, Isabel fala que eu falo muito, de fato, e eu estou tentando ir rápido aqui. A última coisa para responder sua pergunta sobre integração de segurança e conformidade. A gente está evoluindo, né, para quem nos acompanha, estamos desenvolvendo o PCI DSS 4.0 agora. Né, ele vai estar disponível aí para as organizações participantes, que o E6 e a SVs em janeiro, e publicamente disponível em março do ano que vem, de 2022. A gente está evoluindo o PCI DSS 4.0 para trazer essa visão e os requisitos de um ponto de vista mais do business as usual, né, e trazendo mais flexibilidade para as organizações em atender os requerimentos. Por que isso? Porque a gente entende que a conformidade deve ser um resultado da segurança e não o contrário. Então, as empresas têm que, de fato, usar os requisitos que a gente traz como boas práticas, né, segui-los, adotá-los, e aí você vai ter um nível de segurança muito elevado. Não existe segurança 100%, né? Então é difícil a gente falar sobre isso, mas você terá um nível de segurança muito elevado, né? E se acontecer alguma coisa, processos para identificar isso e responder rapidamente, e a conformidade será um resultado direto desse esforço sendo colocado. Tá? Então, com isso, Isabel, eu finalizo minha apresentação rápida aqui do que eu separei para o pessoal. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta agora, mas eu vou estar aqui até o final. Então, eu tenho... Você está me escutando bem, Caio? Estou escutando bem. Legal. Primeiro, gente, ele fala muito, mas eu posso falar isso que é um amigo de muitos anos, tá, pessoal? Então, assim, nós brincamos muito. Caio, você colocou um ponto, e eu acho que tem muito a ver com o público que nós temos aqui hoje. Eu acho que o PCI é um padrão muito maduro já, né? Acho que ele começou em 2006, então, e eu acompanhei bastante de perto, né, essa questão do PCI, e ele vem sempre soltando novas versões e estando atualizado com o que acontece no mercado, e eu imagino que os demais frameworks, seja ele o NIST, o LGPD agora, todos acompanhem essa mesma
esse mesmo engajamento, digamos assim, no combate aos ataques. O que eu queria te perguntar, você já respondeu de uma certa forma, mas eu acho que a gente tem que reforçar. Você falou, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Então, a contribuição de todo mundo, né, seja para o PCI ou para qualquer outro framework, a mim me parece extremamente importante, porque eles estão no dia a dia, né? Eles estão vendo o que acontece, eles estão avaliando a quantidade de ataques ou de alertas, ou dependendo do monitoramento, da forma de monitoramento que eles têm. No meu conceito, eu queria que você complementasse isso, porque você já falou, sempre é importante, e qualquer framework que funciona dessa forma, sempre é importante a colaboração, né, Caio? Certamente, Isabel. Acho que eu queria destacar, acho que é um ponto importante que acho que muita gente não sabe, né? Assim, como a gente desenvolve um padrão. Então, o PCI DSS, né, aí eu vou pegar ele como exemplo, e eu citei a versão 4. Ele, de fato, é escrito, quem escreve, está ali, né, no computador escrevendo, são pessoas do PCI Council da nossa área de standards. Porém, sempre com o oversight das bandeiras fundadoras, com o oversight do membro estratégico afiliado, que é a UnionPay agora, e também com a participação e oversight dos membros afiliados. Um grande exemplo aqui no Brasil é a Elo. Quando chega a certos momentos que a gente está com aquele rascunho já num ponto interessante, a gente faz o que a gente chama de request for comments. A gente abre este padrão para que as organizações participantes, ou seja, as empresas no mundo que são afiliadas com o PCI Council, possam ter acesso a esse padrão e comentar. E aí é neste momento que existe essa grande colaboração, que essas empresas vão ver se aquilo que a gente está colocando primeiro está seguindo um dos objetivos que a gente tem de atender às novas ameaças, né, e resolver esse risco. E outra, se o que a gente está colocando também é possível de se implementar, considerando que é um padrão global, né? Existe, todos os nossos padrões é uma versão só que vale para o mundo inteiro. Então, assim, existe uma grande colaboração. Quando a gente fala de organizações participantes, são quase 800 no mundo, né? Tem aumentado o número de organizações participantes aqui no Brasil, né? E América Latina, né? A gente está com 41 agora, 42, se eu não me engano. Quando eu comecei em 2016, eram 15 ou 16. Então, assim, a gente vê essa participação, inclusive destacando da América Latina, das empresas no Brasil em nível de colaboração. Nós temos também o que a gente chama de grupos de interesse especiais, que aí são desenvolvidos documentos de guia para assuntos diferentes. Não é relacionado ao tema que hoje, o projeto desse ano, que não é ransomware, mas para vocês saberem outro exemplo de colaboração, a gente tem esse projeto que é desenvolver o documento Boas Práticas para a Orquestração de Containers, onde aí tem participação, né, de várias empresas do mundo, inclusive participação brasileira, né, no desenvolvimento desse documento. Então, assim, de fato, Isabel, colaboração é de suma importância. Eu acho que a gente tem que pensar, sim, existe a concorrência do ponto de vista de negócio, porém, do ponto de vista da proteção contra ataques cibernéticos, somos todos alvos, né? E, assim, sempre o cybercrime, ele tem mais dinheiro e tempo que a nossa área de segurança. Então, se a gente não agir de uma forma mais inteligente, colaborativa, trocando informações, né, a gente vai estar sempre um passo atrás. E, finalizando meu comentário, só lembrar a todos que o PCI Council sempre está aberto, né, para novos membros, para empresas que querem estar mais próximas. A gente busca muito, né, se vocês buscarem no site, como eu citei alguns exemplos, de fazer blog posts conjuntos, estudos de casos conjuntos. Então, sempre trazendo esses exemplos de colaboração que a gente acredita muito nisso. Legal. Obrigada, Caê. Obrigada mais uma vez. Pessoal, se alguém tiver pergunta para o Caê, por favor, pode enviar para nós agora ou depois, no final também, nós podemos fazê-lo, tá? Caê, obrigada mais uma vez. Você vai ficar conosco ainda até o final, né? Então, mais uma vez, quero agradecer todo o seu empenho. Eu sei que a sua agenda é bem complicada, então quero agradecer aqui seu empenho. Bom, pessoal, seguindo aqui com as nossas apresentações, vou pedir para a Laís agora conversar um pouquinho com a gente.
A Laís já apresentou a Darktrace e eu particularmente tenho vivenciado muito com a Laís o dia a dia aqui das iniciativas da Darktrace. E Laís, eu acho que a gente pode começar por um tema super interessante, porque por uma questão de mercado, enfim, as ferramentas foram criadas, as ferramentas que nós chamamos de ferramentas tradicionais, né? Elas normalmente precisam de assinaturas ou de parametrizações. E acho que é um grande desafio para o gestor de segurança da informação manter essa ferramenta calibrada, digamos assim, né? Porque ele precisa entender o que aconteceu para alimentá-la, né? Com a inteligência artificial, a gente nota um comportamento diferente. Eu acho que a gente podia começar aí. De que forma a inteligência artificial está colaborando com os usuários, né, com aquelas pessoas que usam ela, para combater esse tipo de ataque? Legal, obrigado pela pergunta, Bel. Bom, eu acredito, né, como instituição, né, que o conhecimento de dados históricos, infelizmente, né, ele não é mais suficiente para prever, né, os ataques do futuro, e muito menos para lidar com os ataques que a gente tem vivenciado hoje em dia, né? E até ousaria dizer, Bel, que hoje a inteligência artificial ela não só colabora, como ela é fundamental no processo de resposta a incidentes para as organizações, né? Hoje estatísticas já apontam, né, que mais de 90% dos CIOs e CISOs, eles reconhecem, né, o quão fundamental é o uso de inteligência artificial nesse cenário no qual nós temos vivenciado, né? E a realidade é que depender de regras e assinaturas tornou-se um método legado, ineficaz. A gente vê hoje, né, como você bem ponderou, diversos métodos, diversas técnicas, né, ransomware as a service, IA ofensiva, diversos meios distintos que os atacantes utilizam hoje para atacar, né? Então nós precisamos ter métodos, inteligência preditiva para conseguir prevenir, né, da criatividade dos atacantes. Eu acho que esse é o grande ponto, né? E por que as ferramentas legadas, elas não são capazes de detectar as ameaças novas, né? Muitas vezes é porque elas fazem as perguntas erradas. Elas estão buscando, né, pelo conhecido, por regras, por assinaturas, por hashes. E quando nós falamos de uma ameaça desconhecida, não adianta você focar, né, naquilo que você tem de dados históricos, né? Então, qual é a pergunta certa, né? Como nós passamos a ser eficazes para a criatividade dos ransomwares que hoje tem um grande poder, né, inclusive financeiro, para financiar esses ataques, né? Então, é exatamente nesse ponto em que a Darktrace especificamente trouxe para o mercado um conceito de foco, né, no negócio, né? Nós não acreditamos que o foco somente na ameaça ou somente no atacante, ele vai ser capaz, né, de lidar com os desafios que a gente tem hoje. Então, basicamente, é nesse contexto que nós desenvolvemos uma IA que ela é focada no negócio e não na ameaça. Nós buscamos um entendimento do negócio específico do cliente. E quando você começa a entender qual é a característica do seu negócio, qual é o corpo da sua organização, passa a ser menos relevante entender qual é o ataque e qual é a ameaça. Eu conheço tudo aquilo que está dentro da minha infraestrutura e eu vou conseguir entender à medida que qualquer mudança, né, da mais simples, né, a mais abrupta aconteça dentro do ambiente, né? Então, nesse sentido, né, hoje existem diversas técnicas, né, e diversos algoritmos de inteligência artificial no mercado. Mas a Darktrace trouxe um conceito altamente disruptivo que vem trazendo, né, uma revolução no conceito de cyberdefense, que é o conceito de self-learning AI. Então, o que nós buscamos com isso, né? Lidar com a incerteza, lidar com o cenário que nós vivenciamos hoje e lidar com a correlação de parâmetros e inferências que acontecem em tempo real para ser eficaz, né, na identificação de um ransomware acontecendo dentro da empresa, né, e conseguindo parar esse ransomware em tempo real, que é o mais importante, né? Então, fazendo uma analogia bem simples, né, do poder do self-learning, né, do poder do conhecimento da organização em si, a gente pode fazer uma analogia com o corpo humano, né? Então, hoje, assim como a gente tem ali, né, o nosso DNA, que é específico de cada pessoa, né, cada organização tem a sua rede corporativa própria, né? E a gente sabe que cada um já tem a sua pele, né, que já existem controles de segurança, né, já existem ali mecanismos
mecanismos de defesa nas bordas, mas, infelizmente, o cenário é que as ameaças entram, né? A analogia com o corpo humano, né? Assim que os vírus e as bactérias entram, né? O organismo, por conhecer a si próprio, ele consegue criar mecanismos de autodefesa, ele consegue criar anticorpos para lidar, né, com essa incerteza, com esse cenário novo que está sendo vivenciado. A Dark Trace funciona exatamente da mesma forma. Então, nós vamos buscar entender os dados corporativos, né, através da análise de pacotes brutos, correlacionar esses dados e trazer a compreensão do DNA corporativo, a compreensão do padrão de perfil de comportamento que existe dentro, né, da empresa. E por mais que a gente sabe que as defesas existam, né, não existe ainda, né, uma bala de prata, então é necessário, né, estar preparado para aquilo que vai acontecer. Uma certeza que a gente tem hoje é que o ataque vai entrar. E o conceito do self-learning é que à medida que ele conhece tão bem, né, o comportamento interno da empresa, né, não importa qual é o tipo de ameaça que entre, nós vamos ser capazes de criar mecanismos, né, que vão ser capazes de responder em tempo real. Então, uma coisa que a gente diz muito nossa, mas como eu vou colocar, né, o conceito de resposta autônoma num cenário, né, onde a gente busca, né, não interromper o negócio. Então, uma analogia que eu sempre faço, né, é que a gente realmente hoje não consegue trazer, né, pro mundo dos humanos uma guerra que é de máquinas, né? É por isso que a inteligência artificial ela tem sido tão eficaz e tão necessária, né, nesse momento, né? Não adianta nós querermos utilizar e responsabilizar que o que muitas vezes acontece, né, empregos são perdidos, né, no momento de um ransomware, se a empresa também não dá subsídio tecnológico para que as equipes possam lidar, né, com aquelas ameaças e lidar, né, com aquilo tudo que está acontecendo. Então, a tríade de pessoas, processos e ferramentas, ela continua sendo fundamental sempre, é um conceito até bastante passado, mas que continua sendo muito eficaz no presente. E nesse sentido, né, a Dark Trace trouxe para o mercado, né, uma disrupção no sentido de resposta autônoma, no sentido de trazer para a máquina a capacidade de decisão. Então, o conceito é que muitas vezes, antes que a equipe possa realmente ver e entender que um ataque está acontecendo, que a máquina possa tomar uma resposta a incidentes à velocidade de máquina e ajudar as equipes a ganhar tempo para, de fato, né, restabelecer, né, todos os controles, restabelecer toda a organização sem, de fato, gerar, né, nenhuma interrupção no negócio, né? E a gente sabe que hoje, né, é bastante interessante perguntar para as empresas, né, qual é o perímetro, né? Aonde está o nosso perímetro hoje, né? A Covid-19 trouxe diversos desafios em relação à força de trabalho remoto, né? E em um dos webinars recentes que nós fizemos, né, um dos CISOs comentou ao vivo a seguinte questão que faz muito sentido, né? Ele falou, a nossa vida é muito ingrata, né? Porque hoje eu preciso olhar para milhares de vetores, para milhares de vulnerabilidades, para N segmentos distintos da minha rede, da minha corporação, do comportamento dos meus usuários, enquanto o atacante ele só precisa achar um. Então, é isso que a gente vê como grande desafio, né? Então, nesse sentido, a inteligência artificial ela vem para empoderar os humanos, né? Para escalar, né, as capacidades humanas, para juntar a experiência humana, né, com a escalabilidade, o poder e a velocidade que a inteligência artificial traz. E esse é um caminho sem volta, né? Esse é um caminho que a gente precisa utilizar hoje para corroborar, né, com a defesa realmente proativa, preditiva das organizações, né? Então, isso vai também por uma busca, né, de cobertura que seja totalmente amplificada, que esteja em todos os segmentos da rede, né? Então, desde a cobertura na rede em si, que é o coração da empresa, o data center, a infraestrutura crítica, até a força de trabalho remoto, o usuário também, hoje em dia, ele é muito criativo, né? Inclusive fazendo coberturas em todos os segmentos, né? Então, nós precisamos unir forças, precisamos trazer o conceito de integrações, né? Dark Trace é uma empresa que realça bastante esse conceito de integração, onde a gente consegue se integrar, né, em todas as camadas para conseguir, de fato, fortalecer as camadas de proteção corporativa e, mais do que isso, né, salvar o investimento do cliente em todas as defesas que ele fez. Então, basicamente, do ponto de vista de Dark Trace, hoje a gente tem 3 módulos que ajudam os nossos clientes nessa defesa corporativa, né? O Enterprise Immune System, que faz todo o processo, né, de self-learning, detecção, aprendizagem em tempo real
real da rede corporativa. O Cyber AI Analyst, que traz todo o processo de empoderamento da equipe para realmente acelerar, né, a investigação de incidentes com o poder e a escalabilidade da inteligência artificial associada à experiência humana. Então, realmente salvar tempo para que as equipes realmente foquem na estratégia do negócio. E o Darktrace Antígena, que traz o conceito de resposta autônoma. Então, é muito comum nós vermos aí o grande desafio, né, que os CISOs têm, que a equipe de segurança tem como um todo, né, no conceito de resposta. E eu sempre me pergunto, né, qual que é a responsabilidade de um CISO, de um CIO, de uma equipe de segurança num ransomware que acontece em questão de milissegundos dentro da rede? Que em questão de milissegundos ele já está se proliferando por todas as camadas da rede. Então, realmente, hoje, o caminho é unirmos forças, é termos um processo colaborativo, né, entre tecnologias, entre fabricantes, entre empresas, entre órgãos institucionais, para que a gente realmente consiga combater essa guerra de máquinas e que a gente consiga trazer também inteligência artificial, né, para corroborar na escalabilidade, né, da força humana nesse cenário tão desafiador, Bel. Legal. Laís, tá chegando uma pergunta aqui para você, mas acho que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Acho que um grande desafio aqui dos gestores de segurança da informação, e acho que cabe para nós todos aqui, são os terceiros, né? Muito. Então, de alguma maneira, eles precisam entrar na nossa rede, de alguma maneira eles precisam ter acesso, e eu acho que um desafio é como você criar regra sem engessar o trabalho deles, né? Eu acho que a inteligência artificial também colabora muito nisso, né? Porque é o comportamento, você está analisando o comportamento dele dentro da rede, né? Exato. Essa é a importância de você ter uma inteligência artificial que seja realmente preditiva e que entenda o negócio. Porque uma vez que você entende o negócio, não importa se é um insider, não importa se é um terceiro, não importa se é alguém mal intencionado, você vai ser capaz de entender a característica do negócio, né? E hoje a gente vê um desafio muito grande, né, nesses ransomwares de dupla extorsão, né, aonde você vê que no passado a preocupação era muito, né, somente o backup, somente a restauração, e hoje você vê que o ransomware ele vai primeiro buscar mecanismos de extrair esse dado da organização para depois fazer usufruto contra a reputação e etc, né? E muitas vezes o caminho dos terceiros é um caminho que eles exploram bastante, justamente por entender, né, que existem acessos, muitas vezes existem acessos privilegiados, são credenciais de alto nível de privilégio dentro da rede, e isso acaba sendo um alto nível de exposição. Como que a gente colabora nisso? É realmente entendendo o comportamento, é realmente monitorando, né, como é o comportamento da organização em si, e aí qualquer vulnerabilidade que possa existir, né, qualquer acesso indevido que possa existir, qualquer movimento que é não esperado, né, dentro da rede, você vai ser capaz de prever. Então, a gente teve um caso de uso bastante recente, né, em uma organização que foi afetado por terceiro. Um dos nossos clientes de base, durante a POV, a gente pegou um caso de uso que mostra muito o desafio que a gente tem vivenciado, né, que é o terceiro entrou na rede corporativa, né, através lá do Citrix dele, né, no momento em que ele entrou, ele conseguiu escalar privilégios, conseguiu entrar numa rede de laboratório, o qual escalou privilégios para uma rede corporativa, a partir da qual conseguiu acesso ao APData, criou um script de vazamento de dados para baixar todos os dados do APData, colocou aquilo num diretório público, né? E a partir dali estava tentando evadir esses dados para fora, né? Em que momento a inteligência artificial te ajuda? Em todos. A inteligência artificial, ela te ajuda a ser os seus olhos e os seus ouvidos para o comportamento. Então, aquela credencial que usualmente tem processos, né, que ela utiliza para fazer dentro da rede, qualquer desvio de comportamento que ela faça, ele vai ser detectado pelo uso da inteligência artificial, seja um movimento abrupto, seja um movimento simples e seja inclusive um movimento legítimo, porque muitos terceiros hoje, né, e muitos ransomwares hoje, eles exploram, né, condições legítimas, processos legítimos dentro da rede. E como que a inteligência artificial corrobora nesse aspecto? Um processo legítimo, ele vai ser sempre seguido
seguido de comportamentos antecessores ou sucessores, né, imediatamente sucedentes àqueles que eles fizeram, que vão gerar disrupções de comportamento da mais simples à mais abrupta, e a inteligência artificial ela vai ser capaz de ajudar ali a velocidade de máquina, né, a transcender ali as limitações da capacidade humana para olhar aquilo num contexto. Então ela vai ajudar os gestores a ter olhos e ouvidos que possam, né, gerar a visibilidade completa e o controle de toda a rede. E nesse caso que você citou, era um acesso legítimo através de um canal legítimo, o que ele fez é mudar o comportamento. Exatamente. Legal, interessante. Eu acho que, não sei, pessoal, se vocês tiverem perguntas para a Laís, vão me mandando aqui, eu estou recebendo direto as perguntas de vocês, pode ser feito ao final também. Mas eu acho que é isso, Laís, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua participação. Essa mulher também tem uma agenda complicada, gente, então estar aqui com a gente é realmente um desafio muito grande para ela. Bom, deixa eu falar agora, passar para o Caio. Eu vou pegar minhas perguntas aqui, que eu anotei para deixar o Caio bem preocupado. Vamos lá. A gente falou aqui, o Caio falou bastante sobre isso, Caio, da questão da gestão de vulnerabilidade, né? A gente também fala bastante, eu e a Laís, inclusive em algumas reuniões que a gente tem com clientes, a gente sempre fala muito dessa questão também. Eu queria te perguntar, assim, acho que um dos grandes problemas e que são explorados pelos atacantes, né, são uma vulnerabilidade não corrigida, um patch não aplicado, né, que você pode colocar. Agora, assim, queria saber, na tua opinião, assim, qual o caminho, onde é que a gente identifica a melhor prática para corrigir esse tipo de fragilidade, digamos assim? Legal, muito bom. Eu gostei, inclusive, muito do que o Caetano e a Laís falaram, né? Porque foi todo o preâmbulo do que a gente ia falar, né? Então, a gente falou, o Caetano falou muito sobre os requisitos, né? E não tem nenhuma novidade, né? Os recursos, os requisitos eles já existem, os processos já existem há muitos anos, né? Eu diria até décadas, então a gente tem que se prevenir. A gente tem que encontrar formas de prevenir. A Laís falou de orientação ao negócio. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, né, eu acho que hoje a gente fala sobre muito. Temos que falar muito sobre isso. Se fala muito sobre agora, o termo do mercado é análise de risco, análise de vulnerabilidade baseada em risco. Mas acho que a gente tem que ir até além. A gente tem que olhar o negócio. Porque uma coisa muito clara que acontece, eu acho que na grande maioria das organizações ainda, né, é o embate entre TI e segurança. Então, quando a gente fala de aplicação de patch, quando a gente fala de controles, né, não só de configurações também e das vulnerabilidades, ainda existe, mas eu tenho concorrência de tempo. Eu falei muito sobre quem veio no primeiro evento que a gente fez, eu falei muito sobre isso também. Então, os processos, eles são extremamente relevantes e a gente tem que repensá-los com foco no negócio. Então, e aí fazendo uma ponte, né, do que eu trouxe, né, o NIST, por exemplo, ele fala da mesma forma que o PCI está fornecendo guias, né, de como combater o ransomware, o NIST fala a mesma coisa. A gente vê que não tem nenhuma novidade. A novidade é realmente onde que a gente vai aplicar os nossos esforços e de que forma, e usando quais mecanismos, quais ferramentas que a gente temos à nossa disposição para resolver isso. Então a gente vê antivírus, então endpoint protection, o patch extremamente importante, bloquear acesso a proxy, não tem. Quando a gente fala de olhando individualmente, nenhuma novidade. Mas realmente o desafio é como é que a gente faz isso tudo de forma econômica, claro, e quando eu falo econômica, não só financeira, econômica em tempo, e de uso de recursos, em processo, viabilidade, exatamente. De forma, o que eu olho primeiro? E quando você olha, também não basta a gente olhar, vou olhar vulnerabilidade, depois eu vou olhar configurações, depois eu vou olhar meu antivírus. Não adianta mais fazer isso. Justamente são os silos, e eu venho do GRC, a gente já falava sobre isso há 10 anos atrás. Quebrar os silos e todo mundo trabalhar junto. E até hoje não acontece. Então, o que nós, como quais, estamos fazendo é conseguir fornecer de fato uma plataforma em que você olhe tudo ao mesmo tempo. Não adianta mais olhar, como eu disse, só uma coisa, depois a outra, depois a outra. Então, a gente lançou, inclusive, tem 2 ou 3 semanas, um serviço que está gratuito por 60 dias para quem é cliente e para quem não é.
né, para você fazer o assessment de ransomware. Né? E quando a gente fala de assessment de ransomware, a gente não está falando só de vulnerabilidade. A gente está falando de controles, a gente está falando de patch, né? E, claro, você olhar os ativos, visibilidade, tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo lugar e de forma integrada. Né? Então, nosso time de pesquisa que foi até premiado recentemente, acho que é On The Awards, alguma coisa assim, tem 110 CVEs que são críticos, né? E aí, complementando com o que saiu, até a gente estava até comentando antes de a gente começar, o CISA, né, que é o Centro de Defesa Cibernética do Departamento de Homeland Security lá dos Estados Unidos, né, anteontem, no dia 3, ele publicou uma normativa obrigando, isso é importante, obrigando as entidades federais a aplicar patch. Né, e eles elencaram 300 CVEs, 200, 300 CVEs, em que eles têm, em alguns casos, até 15 dias para fazer essa aplicação. Então, isso serve como apoio para a gente de segurança, né? Porque agora não tem mais opção. Eu vou aplicar quando o time de TI quiser, eu vou aplicar quando a área de negócio disser que pode. Né? Então, isso é extremamente relevante. E muitos desses CVEs, desses 110 que o nosso time de pesquisa elencou, né, que são os que são mais associados a ransomware, quanto dessa própria lista do CISA, a gente tem CVEs de 2013. Então são vulnerabilidades que já existem há quase 10 anos, né, que já tem patch, já tem solução, a gente já sabe exatamente o que tem que fazer, só que a gente nunca fez. E é muito por causa do que a Laís comentou também, a gente sempre tem milhões de coisas para resolver. Quando a gente fala de vulnerabilidade especificamente, né, qualquer parque que é mais considerável, cara, a gente fala literalmente de milhões. Então a gente precisa realmente encontrar formas de fazer isso, né? E aí, como eu disse, a visibilidade é muito importante, né? E primeiro a gente precisa saber, né, a força de trabalho remoto, cloud, container, isso tudo traz os seus desafios, claro, ajuda muito o negócio, mas traz desafios de segurança, né? Então a gente precisa conseguir encontrar de forma, de novo, unificada e centralizada, né? Começando pelo inventário, então a gente tem que saber o que é. E quando a gente fala em inventário, também não basta só saber o que é. A gente, dentro daquilo que a gente sabe, né, ele está conforme o que a gente requer ou não. Então a gente fala o CIS, por exemplo, né, volume, o CIS, a versão 7, que era antiga, a versão 8 também agora, tem lá o controle 1 e 2, não mudou isso. Software autorizado, software não autorizado. Então começa com coisas muito básicas, né, e aí isso a gente já traz isso no Qualys, né, na nossa plataforma, com também quais são os softwares obrigatórios. Então você consegue ter essas duas categorias, mas também o que você precisa. Então a gente precisa ter nossos sensores instalados, a gente precisa ter o nosso sensor de monitoramento. Então tudo que for obrigatório você identifica aquilo que está faltando. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Você entrou nesse assunto. Eu acho que todos nós aqui que vivemos segurança da informação há anos, né? Como você disse, nada é novidade. Né? Trabalhar as suas vulnerabilidades não existe novidade. Qualquer framework vai dizer isso, como o Carlos disse, como você falou do NIST, e LGPD fala muito isso. Mas acho que existe aí, você estava falando, e eu estava pensando que existe um ponto, gente, muito importante. Uma coisa é você rodar um scan e identificar uma vulnerabilidade, outra coisa é você fazer a gestão dela. Exato, perfeito. Né? Porque assim, você rodar um scan e identificar, isso é super importante, não tem a menor dúvida, ela faz parte da gestão, inclusive, né? Mas você classificar aquele risco, você está analisando o seu negócio. Exato. Então você está avaliando qual vai ser a prioridade que você vai dar para aquele resultado. Alguns, infelizmente, a gente tem que conviver com ele, porque é uma máquina que eu não posso fazer um patch, ou, enfim, cada um na sua característica. Então, você classificar aquele risco, como eu convivo com aquele risco, isso é gestão. Então, quando eu converso com um cliente, e aí vai uma pergunta para você, você também deve ver isso. Existe muito essa confusão no mercado, muito, né? Muito. Mas eu faço a gestão, mas você faz o quê? Eu rodo um scan e gero um relatório. Isso não é gestão, correto? Exatamente. Isso talvez sejam os 2 primeiros passos de uma gestão, né? Você faz o scan, você tem um relatório, mas o que você faz com isso? Você botar o termômetro embaixo do braço e dizer, ups, tenho febre. Exatamente. Exato. Ou então eu diria até pior, assim, eu acho que eu estou doente. Isso, eu estou doente, mas e aí? Agora é febre mesmo, e a febre de qual grau de que é febre? Ela está associada a alguma outra coisa ou não? Por que eu tenho febre? E por que você tem febre? Então, eu achei perfeito isso, né? Então, a gestão, e eu falei muito isso na nossa outra live, né? Não é processo, é tudo processo. A gente não adianta mais a gente achar que fazer um scan cada mês, ou cada trimestre, no pior dos casos, vai resolver.
né? Então a gente precisa muito encontrar formas de fazer isso mais rápido, de forma em tempo real, né? E encontrar esses pontos falhos. E, de novo, vai além da vulnerabilidade. A gente está falando também, a gente também tem que falar de configuração, né? Então, quando a gente fala de portas de entrada de ransomware, né, a gente está falando de RDP que está aberto, a gente está falando de Exchange que também está permitindo. Todos esses são os pontos mais recentes e que o pessoal tem explorado bastante, né? Além disso, né, a outra forma de fazer isso, como a gente estava falando, né, você ter o relatório e a sua quantidade de vulnerabilidades, né, são os 2 primeiros passos. A partir daí, por onde que você começa? Né? Então, a priorização é muito importante, né? Então, e ter formas de você fazer isso é fundamental. Então, o que a gente traz também, né, com Qualys, especificamente com o VMDR, né, é você conseguir dessas suas vulnerabilidades quais estão associadas a um ataque de ransomware. Né? E, claro, a associação a ransomware é uma dos indicadores de ameaça. Você tem outros, movimentação lateral, você tem um DDoS, você tem quais tem spot público, tem uma série de coisas que ajudam a gente a começar por algum lugar. Né? Ao simplesmente olhar, eu falei isso na outra, se a gente for olhar só o CVSS, não significa mais nada. Né? Eu tenho uma vulnerabilidade crítica, parabéns, temos 300 milhões de vulnerabilidades críticas, dentro quais dessas a gente precisa começar. Então isso é extremamente irrelevante, né? E vai além, né? Ok, já também então a gente já sabe, né, o que a gente tem de vulnerabilidade. A gente também tem a associação, né, de controles que estão associados a ransomware. Então, como eu mencionei o caso do RDP, né? Então existem configurações que você pode só fazer um tweak, pronto, muda um registro, muda uma coisa, muda ali, e você já reduz substancialmente, né, a superfície de ataque. E finalmente, como é que a gente vai aplicar essas correções? Né? Então a gente já tem, partindo do princípio que a gente tem os processos, a gente tem, já não fazemos mais uma vez por mês, só não gera um relatório e entrega para o board, né? Então a gente já sabe o que é importante, né? E agora aquela luta que eu mencionei. Ok, eu já tenho a minha lista de problemas que eu preciso resolver, tanto de vulnerabilidade quanto de compliance, de controles e de configurações. Eu preciso agora ir, né, para o meu time de TI, de remediação, enfim, muitas das vezes eles são separados, e começa a luta de como é que você vai começar a aplicar isso. Né? E aí eu acho que aí eu trazendo o gancho do que a gente mencionou mais cedo, né, é extremamente importante a gente ter a ciência de que o que importa é o negócio. E eu acho que esse é o que a gente não conseguiu quebrar ainda. Essa é a resistência que a gente não conseguiu quebrar, ou talvez esse entendimento que a gente não conseguiu absorver. Ainda se vê muito, como a própria lista que eu mencionei do CISA. Tem CVE de 2013. Então, assim, não é possível que de 2013 para hoje você não conseguiu convencer aquele asset owner, né, o dono daquela aplicação, de que você precisa aplicar aquele patch. Eu acho que esse é o desafio. Né, de a gente conseguir entender que a gente precisa resolver isso. Né? Então, talvez qual é a forma de fazer isso? Né? Vamos aplicar. Né? E quando a gente fala de patch, né, você consegue ter, inclusive, da mesma forma que a gente tem no Qualys, né, quais são as vulnerabilidades associadas a ransomware, quais são as configurações associadas a você tem quais são os patches que resolvem esses problemas. E aí você também já deixar isso automatizado, né, sem ter que se preocupar, porque o risco, né, qual é o racional por trás disso tudo? O problema vai ser muito maior se você for invadido e se você for extorquido, né, do que simplesmente você aplicar um patch e alguém reclamar depois. É muito mais fácil você resolver isso. Justificar, né? Você justificar, e às vezes então, nessa parte específica eu vou tratar diferente do que simplesmente você adotar o padrão de eu não posso fazer nada até que alguém diga amém. Né? Então, e a nossa plataforma ela ajuda muito nisso. Então, de priorizar, você ter a visão priorizada, de novo, não só de vulnerabilidade, mas muito de compliance, né? E aí ajudando até o próprio PCI do nosso amigo Caetano, né? E também automatizar a parte de patch. Né? Ele faz o pacote completo e aí sim fecha talvez as 4 etapas da gestão de vulnerabilidade. Você conhece o que você tem, você faz os scans, você gera o relatório, você tem a visão priorizada e você remedia. Né? Que também não adianta a gente chegar no final e morrer na praia. Né? Então é extremamente importante a gente ter essa capacidade de fazer remediação, né, automatizada. Também não adianta a gente ter que toda semana, deixa eu pegar a lista do que está priorizado e eu vou associar, eu vou criar um deploy, não.
já deixa tudo configurado, tudo que for patch de segurança, tudo que for patch associado a ransomware, então você já deixa configurado, já deixa aplicado, e com isso você vai reduzindo aos poucos a superfície de ataque. Eu acho que esse é o caminho. É muito bem pontuado, Caio. Eu acho que é por isso também que a gente vê o quanto é necessária a conscientização, né? E a conscientização desde o usuário ao CEO da empresa, né? Para que realmente possam ser tomadas medidas que sejam simultâneas, que sejam preventivas, né? Que possam trazer esse conceito de realmente, no espírito colaborativo, todos estarem trabalhando em prol do negócio e em prol, né, da elevação da maturidade de cibersegurança. Exatamente. Né? Infelizmente, hoje nos deixa assim um pouco preocupados, né? Não é incomum vivenciarmos o cenário da negação, né? De muitos clientes que dizem, não, eu estou 100% seguro, eu não preciso de mais nada, eu já habilitei ali todos os meus controles, né? Ou também alguns vendedores se posicionarem, putz, não, eu sou o único que vai resolver isso. Não é, a gente realmente precisa buscar, né, essa conscientização, essa colaboração, esse processo que vem atribuído a todas as partes, né, de ter uma segurança realmente proativa e essa conscientização, né, de a gente entender onde estão as nossas vulnerabilidades, da gente começar a tratar elas, da gente entender o negócio e começar realmente a escalar, né, nas ações que a gente pode fazer de forma preventiva, né, melhor prevenir do que remediar. E a palavra-chave talvez seja o que você acabou de falar, escalar, né, porque é isso, se você for fazer isso manual a cada semana, a cada mês, você não vai chegar a lugar nenhum. Exato. É uma briga de gato e rato que não tem fim. Eu queria tocar num ponto aqui com você, Caio. Estou te interrompendo. Não, fica à vontade. Mas eu acho extremamente importante. Nós falamos muito, eu e a Laís, a gente tem uma conversa, acho que a gente tem um papel de ser advisor dos nossos clientes, sempre. Exato. Né? Eu quero tocar num ponto aqui que poucas pessoas pensam, mas é extremamente importante, que são as aplicações. Cada vez mais, né, nosso amigo aqui tem inúmeras aplicações. Eu acho que ninguém vive hoje sem pelo menos 3 ou 4 aplicações. É a transformação digital, né? Exatamente. Exato. Seja ela bancária, seja de música, Sim. seja de pedido de comida, alimentação, enfim, transporte. E, assim, a gente sabe, né, que as pessoas que desenvolvem, elas têm prazo para entregar e muitas vezes a segurança no desenvolvimento não é o principal ponto. Né? O principal ponto é atender o operacional e entregar. Sim. Né? Eu acho que assim, você descobrir quais são as vulnerabilidades de uma aplicação é tão importante Sem quanto dúvida. você descobrir a vulnerabilidade de uma rede. Claro, né? sem sombra de dúvida. Switch, de um Sem sombra de dúvida. firewall, ou seja lá o que for, de qualquer outra tecnologia que você tenha. E poucas pessoas dão a atenção necessária. E muito bacana que você mencionar isso, porque eu consigo trazer dois paralelos que ajudam muito a gente a pensar. Primeiro, assim, deixando a parte do celular de lado, né, um dado que a gente tem do que a gente consegue fazer de fato, né, o que é patchable, né, então assim, o que tem patch disponível, o sistema operacional é 1/3 disso. Então a gente acha que vamos olhar o sistema operacional, vamos ver aqui aplicar o patch do Patch Use da Microsoft, estou resolvido. Não, muito pelo contrário, você está resolvendo só 1/3 do seu problema. Né? Então o Exchange, como eu mencionei, né, ele é uma excelente porta de entrada, o WebLogic. Então assim, a gente vê uma série de aplicações que é por onde o pessoal normalmente consegue entrar. Né? E aí traçando um paralelo com o aplicativo móvel de fato, né, e aí falando com o que eu acabei de mencionar sobre a gente ter que olhar o negócio e proteger o negócio e com isso aplicar patch, importante aplicar patch, os aplicativos do dispositivo móvel não têm essa preocupação. Eles são atualizados, às vezes, uma vez por dia, às vezes até mais. Né? E a gente faz isso com DevOps, a gente faz a mesma coisa. Né? Então, a gente já está mudando. Né? Então, esse paradigma já está mudando. Basta a gente trazer essa mesma mudança para o nosso universo agora. Né? Se quando a gente fala de aplicação, DevOps, a gente já tem uma esteira em que as coisas acontecem de forma automatizada, a gente vai chegar lá. O risco de quebrar uma aplicação ou quando você aplica um patch, ele está consideravelmente menor do que era alguns anos atrás. Muito por conta disso. Então, mas eu acho que a gente ainda está com esse mindset lá de trás. Não posso fazer porque um dia alguém reclamou, então para tudo, põe o pé no freio e vamos discutir para daqui a 2 anos voltar. Cara, não pode mais ser assim. Né? Que a gente está no meio dessa curva também. Né? Sim, exato. Essas mudanças de paradigma, tudo muito relacionado com a transformação digital, é um processo e é longo, né? O Covid acelerou um pouco tudo isso. Muito. Mas é um processo. E
E acho que a hora que a gente chegar na crista da onda, talvez exista um cenário mais favorável, né, em relação a isso. Ainda assim, vai haver novos desafios que você vai precisar continuar. Então, enfim, tudo é um processo muito contínuo e muito... Um evento leva ao seguinte, que leva ao seguinte, que leva ao seguinte. Exato, né? exato. E aí, talvez para fechar, né, o que eu tinha trago preparado para hoje, né, é você, além disso tudo, conseguir monitorar o progresso, né? Então a gente está falando de um monte de coisa bacana e tal. Talvez as pessoas vão achar que a gente está falando de coisas que não são aplicáveis na vida real, mas é claro que a gente não vai chegar lá da noite pro dia. Claro. Né? É óbvio que não. Mas a gente precisa começar, a gente precisa em algum momento estancar o sangramento, né? Vamos colocar ali os controles que a gente precisa colocar, as ferramentas que a gente precisa e principalmente os processos, né? E vamos acompanhar isso ao longo do tempo. Né? Então a gente consegue também, de novo, né, trazendo para a nossa plataforma, né, você consegue acompanhar as vulnerabilidades, por exemplo, associadas ao ransomware, que é o nosso tópico. A gente está conseguindo resolvê-las primeiro, a gente está num trend de descida, né? Agora a média móvel está diminuindo, né? Está aumentando, as configurações também associadas, elas estão sendo resolvidas ou não, então é importante a gente manter isso também, porque é isso que no final do dia é isso que importa, né? O risco diminuir. Obrigada, Caio. As perguntas estão chegando, pessoal. Vou deixar para o final, por uma questão de tempo, tá? Mas eu vou fazê-las, fiquem tranquilos. Fontão, queria ouvir um pouquinho de você e, como os demais, vou fazer uma perguntinha, né? A gente vê todos os dias e nós sabemos que um dos caminhos que o hacker busca é conseguir um acesso privilegiado, que vai ser muito mais fácil a vida dele, né? Como a Laís estava comentando e a gente vem comentando, assim... Eu queria fazer primeiro uma pergunta de mercado, digamos assim. Você acha que os gestores de segurança da informação, ou os gestores responsáveis, por exemplo, por TI, isso varia muito de empresa, têm ideia do risco que os privilégios representam? Eu acho que eles têm ideia, sim, Isabel. A única questão que a gente observa, não é nem minha opinião, é resultado de observação, é que muitas vezes a solução para esse problema envolve dores que as pessoas não estão prontas para aceitar ainda, né? Então precisa passar por um processo às vezes doloroso. Então o Caio falou bastante disso, a Laís falou disso, o Carlos falou disso. Basicamente, quando a gente, principalmente em relação ao ransomware, mas em relação a todo o resto, a qualquer outro tipo de ataque, a gente não pode deixar ponta solta. A gente tem que sempre pensar em todos os aspectos. Né? No livro Arte da Guerra, o Sun Tzu conta que um atacante com um arco e flechas parado num lugar, ele pode girar 360 graus e acertar centenas de alvos. E quem está se defendendo tem que prever que ele pode acertar centenas de alvos e proteger essas centenas de alvos. Ou tentar derrubar o atacante. Qualquer uma das estratégias tem risco, tem perigo e pode não dar certo. Então, mas tem que ter uma, né? Tem que ter uma. Então, o resultado é a prevenção. É a prevenção. Você pensar em tudo que o hacker precisa para conseguir fazer o ataque com sucesso e se adiantar ao trabalho do hacker. Então, tirar o insumo da mão do hacker. Aí tem um monte de coisa. Óbvio que um ataque, principalmente um ransomware, ele envolve pelo menos 2 ou 3 dezenas de coisas diferentes que o hacker precisa. E ele pode usar caminhos diferentes também. Então ele pode começar por uma vulnerabilidade sistêmica. Né? Um patch que não foi aplicado, ele vai entrar por ali e consegue acesso. O passo seguinte é conseguir privilégio. Só que para ele conseguir o privilégio tem que estar lá dando sopa, tem que estar lá disponível. Aí ele vai conseguir esse privilégio, vai escalar o privilégio, vai conseguir se mover lateralmente, o ataque dele já passa a ser mais passível de sucesso, de êxito, né? Ou ele pode dar a volta nesse problema todo e já conseguir esse acesso de cara. Então ele convence o insider, né? Ele convence lá um funcionário da vítima, da empresa que ele quer atacar, a ajudar ele de alguma forma. Como é que ele convence? Pode ser através de um phishing, aí ele pega um distraído que não sabe que está ajudando, mas está. Ou ele pode aliciar mesmo. E a gente já vê milhares aí de casos de atacantes buscando pessoas que trabalham para as empresas que querem atacar, inclusive achando o e-mail pessoal dessas pessoas e mandando para eles uma ofertinha. Olha, te pago 40% do resgate, te pago 5% do resgate, te pago $10 mil. Se eles pagam ou não é outro mérito. Mas o fato é que, obviamente, eles devem conseguir um grande número de pessoas que estão dispostas. Como você falou agora há pouco, tem gente boa e tem gente má. Todo mundo gosta de dinheiro e tem gente que está disposto a fazer um passo extra, né, alguma coisa feia para ganhar esse dinheirinho. E quando a gente fala em 40% de um ransom que pode chegar a $1 milhão, a gente fala de um apartamento. Aliás, de luxo, 1 milhão a 10 né? milhões, né? O que o pessoal fala. Mas na realidade na América Latina as coisas ainda estão um patamar abaixo, com cotação de dólar, então as coisas
se complica um pouco mais. O fato é que no frigir dos ovos você consegue, o atacante consegue achar um lugar. E uma coisa que o atacante tem que a gente não tem, que a gente está tentando defender, é tempo. Um APT ele pode durar meses, ou às vezes até anos, né? O famoso APT da RSA leva 1 ano e meio para ser executado, do momento em que o atacante se infiltrou até a execução do ataque. Então o ransomware ele pode ser um APT ou ele pode ser uma contaminação simples. O hacker às vezes dá muita sorte de conseguir mandar um código replicante, que é um vírus, né, que vai se instalar em um monte de máquina, e com isso ele já tem o ransomware instalado, ele só precisa estabelecer um canal de comunicação e está feito o ataque. Ou ele pode ter um pouco mais de trabalho e ter que perder mais tempo ali, mas ele tem esse tempo e a gente não tem. Então a melhor estratégia é você pensar em todas as pontas soltas que você tem e eliminar elas. Então aí o Caio falou sobre as vulnerabilidades, então você vai fazer scans, você vai fazer a gestão, você vai aplicar os patches, você vai entender o que está acontecendo e eliminar a vulnerabilidade. Você já matou um ponto de entrada. Você vai resolver a engenharia social com outro problema, você vai fazer campanhas de phishing, você vai capacitar, você vai conscientizar o seu funcionário, como a Laís falou, do operador até o CEO da empresa. Você vai ter soluções de inteligência artificial que analisam o comportamento, que entendem o negócio, que são capazes de prever alguns desvios de comportamento e entregar insumos. Isso já resolve outro aspecto. Mas um ponto comum para praticamente tudo aí é o privilégio, né? Então, se a gente for pensar bem, 20 anos atrás, para quem já está nessa área há tanto tempo, né? Você criava uma conta na rede, você tinha 15 privilégios que você tinha que acertar. Ou o cara era administrador, ele não era. E se ele era administrador de 5 ou 6 coisas diferentes. Né? Mas eram 5 ou 6 coisas, no máximo, que você tinha que dizer se ele pode ou não pode fazer. Todo o resto era igual. Né? Hoje em dia a gente fala de mais de 40 mil privilégios diferentes. Principalmente quando a gente pensa que a nuvem é parte integral dos negócios hoje, cada vez mais. Né? O número médio de serviços na nuvem que as empresas na América Latina usam está em torno de 400. E não é uma nuvem só. Geralmente as empresas usam mais de um provedor de nuvem. Cada um tem um sistema de diretório. Negócio, né? Cada um tem um sistema de diretório diferente, um sistema de gestão de credenciais diferente, um sistema de gestão de privilégios diferente. Como é que você treina um administrador para conhecer 40 mil diferentes tipos de privilégio em cada um desses provedores de nuvem e dar para ele condições de saber o que ele pode tirar de privilégio de uma conta sem afetar o serviço? Isso é humanamente impossível ou inviável. Até seria possível, mas é inviável. Você precisa recorrer à tecnologia. Então, reforçando o que o Caio falou, reforçando o que o Carlos falou no começo, que a Laís falou, por que nós, como provedores, temos que convencer o cliente a comprar nossa tecnologia? Porque ele poderia muito bem fazer o que a gente faz manualmente, só que é inviável. O resultado vai ser péssimo, se tiver algum, né? E ele provavelmente vai sofrer ataque antes que ele consiga completar qualquer processo. Então, quando você confia numa tecnologia como a da BeyondTrust, da Qualys, da Darktrace e tudo mais, você está entregando na mão de especialistas a tarefa de antecipar esses problemas por você e te automatizar tudo. Sim. E na gestão dos privilégios é a mesma coisa. Você tem que pensar em todos os pilares. Então, eu tenho contas de administrador na minha rede que são necessárias. Beleza, então eu vou mudar a senha delas, criar uma senha extremamente complexa, que ninguém vai poder lembrar, e vou jogar isso dentro de um repositório criptografado. Isso é o conceito do cofre de senhas. Isso é um dos pilares. Só que outro problema é o seguinte: se alguém legitimamente precisa de um privilégio e está usando ele numa estação de trabalho, se o atacante ganhar acesso à estação de trabalho, ele ganhou o privilégio. Então aí a gente tem que partir para o segundo passo, que é tirar o privilégio da mão do usuário. Contas não podem mais ter privilégios. Quem tem que ter privilégio é a tecnologia. Então, a partir do momento em que uma ação qualquer na rede for legítima e precisar de privilégio, ela vai ter que passar por um fluxo de aprovações que tem que ser muito rápido. E uma vez que a política diz, ok, isso está autorizado para essa pessoa, nessa máquina, nesse contexto, aí a tecnologia vai lá e empresta esse privilégio. Porque eu acho que é uma pergunta que todo mundo está se fazendo. Mas se eu tiro o privilégio das pessoas, como é que elas trabalham? É exatamente essa questão. Você deixa que a tecnologia se preocupe com isso e as pessoas não mais têm a responsabilidade ou o poder de decisão de fazer bom uso ou mau uso desse privilégio. Então, um caso bem interessante é o caso do Helpdesk, né? Mas muitas empresas hoje terceirizaram o Helpdesk e aí tem outras empresas que ainda têm o Helpdesk local, mas de qualquer forma você tem ali uma pessoa extremamente empoderada, que pode ser ele mesmo o atacante. Pode ser ele mesmo o cara que descobriu que, como ele tem privilégio para fazer coisas nas máquinas das pessoas, e às vezes até em servidores, por que ele não usa esse privilégio para instalar um ransomware e ele mesmo ganhar esse dinheirinho? Então, se eu deixo na mão da pessoa, da credencial, o direito de decidir se ele vai usar aquilo para o bem ou para o mal é o risco.
Então a solução é, vamos tirar completamente o privilégio de pessoas e credenciais e deixar que a tecnologia faça isso. Tanto nos servidores, nas estações de trabalho, na nuvem, nos diferentes provedores de nuvem, e tudo isso da forma mais transparente e automatizada possível. E é isso que a gente se propõe. Legal. Então, acho que eu, pelo menos, eu sei a sua resposta, mas eu acho importante você dizer, existe uma grande confusão no mercado sobre o que é o PAN. Queria que você explicasse um pouquinho, porque assim, uma coisa, pessoal, que fica muito clara, e eu acho que vem muito de encontro com o que o Fontão está falando. O cofre de senha, ele é extremamente importante, não tem a menor dúvida, né? Para você trocar senha, para você ter a sessão gravada, ter a rastreabilidade, mas as pessoas continuam com acesso privilegiado. E muitas vezes alguém entra em contato comigo e fala, eu quero PAN, mas eu falei, o quê? Aí eu começo a pergunta, eu falei, não, eu quero cofre de senha. Existe muito essa confusão no mercado, então explica pra gente. O PAN já virou o bombril do cofre de senha, né? O termo PAN, Privileged Access Management, foi um termo que surgiu junto com a tecnologia, décadas atrás, e ele ainda é um pouco usado, mas ele hoje no mercado, principalmente se você olhar os gráficos dos analistas, né, Gartner, Forrester, Kupping-Gerco, eles ainda definem PAN como a associação do cofre de senhas com a gestão do endpoint. Mas faltam dois pilares aí que o termo PAN ele deveria incluir, mas da forma com que ele é usado ele acaba não incluindo, que é a gestão do privilégio também no acesso remoto, que é outra faceta do endpoint. Eu estou dando um endpoint de mentirinha para uma pessoa que está fora e que vai poder entrar. A gente falou anteriormente sobre provedores, né? Os terceiros, você fez a pergunta para a Laís. Como é que você gestiona esse pessoal? Como é que você faz a gerência deles? A Laís até contou um caso de uso que até a inteligência artificial do produto do DAC3 conseguiu detectar o desvio do comportamento, mas esse problema poderia ter sido sanado se a gente substituísse a plataforma de acesso remoto que aquele usuário estava usando por uma plataforma que tira o privilégio da mão dele. Ele não tem mais privilégio nenhum. E a hora que ele der 2 cliques no ícone ou der um comando num terminal para tentar fazer alguma coisa, isso vai passar por um fluxo de aprovações e a partir do momento que ficar definido pela política que sim, isso está permitido, aí é o produto que aplica o privilégio. O usuário nunca teve o privilégio real. E ao mesmo tempo que o produto aplica o privilégio, ele também grava a sessão e gera as trilhas de auditoria. Então você tem a atividade privilegiada completamente guardada para fins de compliance, para fins de investigação posterior. Tá, com isso a gente soma o melhor de todos os mundos, a gente cerca o problema de vários pontos diferentes. Então, como a Laís falou, não existe bala de prata, você precisa pensar em tudo que o hacker pode usar como insumo para fazer um ransomware, para executar um ransomware, e cortar todas as arestas, podar todas as pontas soltas. E eu queria fazer uma colocação, e eu acho que nós vivenciamos como somos parceiros do Beyond Trust, e nós temos alguns clientes com a solução tanto de cofre quanto a parte que a gente chama de PM, né, que é a parte de gestão de privilégios. Mas eu sempre digo que você fazer uma mudança de gestão de privilégios, né, ou o que os privilégios representam numa empresa, é uma quebra de paradigma muitas vezes, né, uma mudança de cultura, né. Acho que já melhorou bastante, né, acho que essa evolução vem acontecendo, mas você sente isso também? Sente que é uma mudança que vem acontecendo? Sim, boa parte da resistência para isso, bom, existe um ponto de realmente a falta do entendimento de que esses 4 pilares são importantes. Muitas pessoas ainda buscam PAN com base no conceito que está mais conhecido, então esquecem que precisam olhar para esses outros aspectos. Mas mesmo quem conhece os 4 pilares, né, da gestão de privilégios, até que não é a Beyond Trust que está dizendo isso, né, são organismos como o PCI, por exemplo, como LGPD, leis e regulamentações que pedem controle sobre esses 4 privilégios. Mas a questão é que muita gente ainda acha que vai ser disruptivo, que vai ser difícil fazer essa mudança de comportamento. Hoje em dia a tecnologia já evolucionou tanto, já está tão sofisticada, que esse processo de implementação ele fica muito transparente para o negócio e para os usuários também. As pessoas literalmente não se dão conta de que não são mais eles que têm o privilégio, porque a vida do cara não muda. A hora que ele quer fazer alguma coisa, ele vai dar 2 cliques no ícone, ele vai dar o comando ali no terminalzinho, só que em bastidores tem um processo enorme acontecendo, que vai validar tudo aquilo e vai emprestar o privilégio. Sim. Então eu até brinco, né? Como funcionário da Beyond Trust, eu tenho um laptop, eu trabalho em home office, então eu preciso instalar o driver da minha impressora. Eu vou lá e dou 2 cliques no instalador, ele instala o driver da impressora e eu uso a impressora. E eu falo, puxa vida,
se eu fosse um hacker, eu podia estar instalando um vírus aqui, né? Eu consegui instalar o driver sem precisar abrir um ticket no helpdesk. Na verdade, eu não sabia que naquele momento, em bastidores, teve mais de 100 verificações diferentes. No final foi aprovado isso aí, a aplicação foi lá no cofre buscar a credencial que podia fazer aquilo, me emprestou esse privilégio sem que eu soubesse, e por isso que o processo deu certo. Mas toda a segurança foi preservada. Então essa metáfora, essa analogia é interessante para perceber que a vida do usuário não muda, seja no acesso remoto. Então se o cara hoje está acostumado a dar 2 cliques ali na VPN para se conectar ao serviço remoto, ele vai continuar fazendo igualzinho, só que na prática não tem mais uma VPN, só tem uma console que vai disparar as ações que ele está querendo disparar e vai passar por todo esse fluxo de aprovações e depois algum privilégio vai ser emprestado para ele, mas não é ele mesmo que tinha o privilégio. Fontão, você falou um caso de uso bem legal, que não é que não muda, inclusive ajuda, né? Porque esse seu caso de uso, ele é clássico, né? Eu preciso instalar a impressora e não consigo. Aí você tem que abrir um caso de helpdesk, aí você precisa que alguém pare o trabalho que está fazendo, que certamente é muito mais importante que simplesmente um driver de impressão, para fazer, né? Então... Vamos vender Beyond Trust para Aquarius? Eu quis dizer que era o meu caso. A Isabel falou sobre isso no comecinho, né? Que você acaba engessando a vida do usuário e criando mais problema do que solução, porque você encarece seu helpdesk. O helpdesk é habilitado. Exato. Se ele for terceirizado, você paga por hora, né? Então, se cada usuário que for instalar um driver... Todo mundo hoje trabalhando em home office. Então, se você for pegar um ticket de helpdesk para cada usuário que precisar instalar um driver de impressora, e cada um tem uma impressora diferente. A minha impressora foi eu que comprei, eu escolhi marca, modelo, quer dizer, se a empresa tem 1000 funcionários, é capaz de ter 1000 impressoras de marcas e modelos diferentes. E o cara do helpdesk vai ter que abrir um ticket, vai ter que entrar na máquina e instalar o driver para cada usuário. Isso encarece. E ao mesmo tempo, se eu simplesmente vou lá e dou o privilégio, aí é outra faceta da gestão de privilégio, é o sobreprivilegiamento, se é que essa palavra existe. Você dá privilégio demais, porque você tem ou preguiça ou medo de simplesmente tirar o privilégio e ter que conviver com o impacto que isso pode causar. Tá bom, vou deixar o privilégio, eu torcer, esse cara é legal, eu gosto do Caio. Confio no Caio, acho que o Caio não vai me sacanear. Foi muito do que eu falei também, né? A gente faz ou deixa de fazer um monte de coisas por causa de medo de alguém reclamar. Que é o que move, né, o negócio. Eu apliquei o patch, eu tirei o privilégio e o pessoal reclamou, então faz de novo ou tira. Não pode mais ser exatamente. Assim. Mas na verdade, se o cara simplesmente vai lá e faz isso, ele também vai estar de uma certa forma entrando em encrenque. Então aí entra um pouco da junção de tudo isso que a gente está falando e o papel também do canal como um evangelizador, um formador de opinião, de dizer para o cliente, seu cliente, não é a Add Value, não é a Beyond Trust, não é a Qualys, não é a Darktrace, não é o Papa que está falando que você tem que fazer isso. São melhores práticas de mercado. Isso está documentado. Gente muito mais esperta do que todos nós já pensou nisso. Já passou por isso? Botou no papel, refinou isso há muito tempo. Já sofreram? Não é um processo que escreveram ontem. Isso está definido há décadas, né? Ou no mínimo há vários anos. Então... É muito inteligente você seguir melhores práticas, porque te dá um norte e te dá, como você falou anteriormente, te dá uma justificativa. Por que você foi lá e fez isso? Porque está escrito aqui, ó. Senão a gente vai ser atacado. Acabou. Você acaba com toda a reclamação, com todo... Na prática a gente sabe que não acaba, mas no mínimo embasa a sua defesa, né? Ajuda, né? Ajuda na politicagem. Exatamente. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua apresentação. Vamos às perguntas, gente. Essa é para você, Laís. O Vinícius pede para te perguntar. Referente a Darktrace, posso parametrizar as ações na inteligência artificial de acordo com o meu negócio ou já possuem um grupo de regras pré-estabelecidas? Essa é uma excelente pergunta. Via de regra, as técnicas, né? Hoje a Darktrace possui mais de 60 patentes exclusivas de inteligência artificial e machine learning desenvolvidas pela nossa equipe de desenvolvedores, e você não precisa, por default, desenvolver. Ele tem um mecanismo de self-learning AI, né? Que é preparado para entender o negócio e correlacionar as informações, né? Sem depender de padrões e inferências, mas sim você pode, né? Customizar modelos matemáticos, e você pode fazer uso da IA associada à sua inteligência humana, à sua experiência humana também com o negócio, para empoderar ainda mais a engine. Então, respondendo, Vinícius, você não precisa, ela já tem técnicas de self-learning AI para fazer isso de forma autônoma para o seu negócio, mas você pode empoderar ainda mais, você pode customizar modelos matemáticos, né, para amplificar ainda mais o contexto do seu negócio. De uma maneira muito simples, né, Laís? A gente vivencia isso, pessoal, porque a Darktrace, obviamente, como a Laís falou, a inteligência artificial, você não precisa, mas se você gostaria de criar regras específicas para o seu negócio, é muito fácil.
Muito fácil. O dashboard é muito tranquilo para você poder fazer isso. A gente tem clientes que criam regras específicas, por exemplo, na questão de saúde, para aquelas máquinas que seguram vidas, né? Que é assim a expressão que eles usam, né? Então, ela tem um nível de risco mais adequado àquele tipo de máquina, ou se você tem esteiras, enfim, você pode criar regras da maneira que vocês acharem melhor. E o que eu acho de interessante nas 3 tecnologias, por exemplo, que nós estamos falando, é que são de muito fácil utilização e muito rápida instalação. Isso é uma preocupação que a gente tem também. Tanto o Beyond Trust, quanto o Qualys, quanto as soluções da Darktrace são muito rápidas de instalar, de você conseguir começar a usar. Você não tem uma fase de aprendizagem absurda que impacta demais e para você justificar o investimento também é muito complicado. A palavra é flexibilidade. Exatamente. Eu sempre uso uma palavra com a Darktrace chamada visibilidade. Eu acho que assim é fundamental. A base da segurança. Exatamente. Agora é para você, Caio. O Fernando fala, quando falamos de vulnerabilidades e proteção de ambiente, qual a relação entre plano de resposta, ferramenta do CIEM, SOC e plano de recuperação de desastre? Boa, hein? Essa é para complicar? Não, mas é legal. De novo, né? Você acha que são pontas do processo que eu mencionei. São coisas que a gente deveria fazer, né? De quando você unifica os processos e as áreas trabalham em conjunto. Então vamos lá, quais são? Deixa eu colar aqui. Vamos lá. Então o Fernando está perguntando. Quando falamos de vulnerabilidades e proteção do ambiente, qual a relação entre plano de resposta, ferramenta do CIEM, SOC e plano de recuperação de desastre? Acho que eu vou começar e você complementa. Eu ia começar com o plano de resposta e o plano, qual era o último? E o plano de recuperação de desastre. Né? Esses são os dois quando já temos um problema. Né? Eu diria que, inclusive, que isso faz parte do GCN, que é a gestão de continuidade de negócio. Então, e o Caetano falou muito sobre isso, né? De você ter um plano de quando acontecer alguma coisa, você saber quem você tem que envolver, como é que você recupera os sistemas, né? Enfim, a equipe também, né, já está preparada. Então, tem todo o processo que dita isso. O SOC e o CIEM, bom, o SOC está ali, né, garantindo que as coisas estão operando, pelo menos estão tentando garantir que as coisas estão operando, e talvez vai ser quem vai criar esse trigger, né, temos um incidente, né, reconhecemos que é um incidente, né, também isso é importante, né, aquele comportamento ou aquela falha não necessariamente é um incidente. Então, eu acho que cabe ao SOC, aí talvez, e o CIEM é uma das ferramentas que ajudam a isso, né, a fazer esse discernimento de estamos com um incidente de fato ou não, e a partir disso, se for, ele vai trigar todas as ações que vai, enfim, de resposta, de volta à normalidade. Né? Tem PCN, tem MTO, tem uma série de siglas legais em relação a isso. E até correlacionar isso com as vulnerabilidades claro, e priorizar, né? Sem dúvida. É isso que eu ia falar agora. Exato. Eu acho assim, acho que a vulnerabilidade ela é o caminho inicial para um ataque, e deve ser a primeira coisa analisada quando você está falando de uma gestão de segurança de informação. Né? Você faz a governança da sua rede, uma das coisas que você tem que pensar é nas vulnerabilidades que ela pode causar. Agora, se você me permite, Fernando, respondendo a sua pergunta também, eu acho assim, quando a gente está falando de um SOC, e aí varia muito a solução que ele vai ter, ele pode ter um CIEM ou pode ter outra solução, quando a gente está falando de gestão de incidente, quanto tempo ou qual ferramenta aquele SOC tem para responder aquele incidente. Então, a gente tem aí exemplos no mercado, que a gente conhece no dia a dia, em que o CIEM demora 3, 4 dias para alertar. É culpa do CIEM? Não, é porque ele está mal calibrado. Né? Então, o CIEM ele vive de regras, né? Ele vive de parametrização. Ele não usa inteligência artificial ainda, como a solução Darktrace. Então, quando você está falando de um SOC, se você tiver o serviço completo com ele de análise dos alertas, tratamento das vulnerabilidades e resposta a incidente e recuperação daquele desastre, eu diria para você que ele tem que ter o processo completo, né? O que é muito importante dizer quando a gente está falando de uma gestão de segurança da informação é que o que a gente nota, e aí eu vou pegar um gancho aqui com a Laís falando da Darktrace, é que conversando com os clientes, muitos dizem o seguinte, eu demoro 3, 4 dias para dar uma resposta. Eu tenho estatística, quem quiser pode me procurar,
que tem... A maioria das instituições demoram 200 dias para detectar um ataque e mais de 100 dias para respondê-lo. Então, claro, nisso na média, né? Tem, obviamente, bancos, por exemplo, que investem muito em segurança da informação, eles são muito mais rápidos. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que tem clientes que me dizem, não, Isabel, eu demoro 4, 5 dias para fazer um relatório do que aconteceu. Coisa que a solução da Darktrace faz em segundos. Então, por isso é que eu digo, eu não estou falando que vocês têm que ter, claro que nós gostaríamos muito que vocês comprassem a solução da Darktrace, mas o que é importante dizer é que quando você determina que você vai terceirizar o seu serviço, os SLAs são extremamente importantes, porque você pode ter a correção, você pode detectar a vulnerabilidade, mas quanto tempo vai demorar para corrigir aquela vulnerabilidade? Os SLAs, acho que, e garantir também as ferramentas que estão por trás disso, né? Porque o que a gente vê muito daí trazendo para o meu mundo, né? Quando a gente fala de gestão de vulnerabilidade, o SOC faz com que com uma ferramenta open source. Assim, tem os seus valores? Tem, mas cara, não é a mesma coisa, né? Então tem muito falso positivo, o trabalho de deploy, como você estava comentando mais cedo, né? É um trabalho gigantesco, o próprio trabalho de manutenção do ambiente como um todo, né? Então tem uma série de coisas que são extremamente importantes quando você fala de SOC realmente. É muito o que a gente fala, né, Bel, no dia a dia de time to value, né? Exato. A importância que hoje se tem, né, em ter tecnologias que consigam ser realmente easy to deploy para acelerar o processo, né, de identificação, de maturidade e ajudar no processo de contenção, claro, né? Você conseguir ser realmente efetivo, né? Infelizmente, hoje a gente vê um caminho muito grande só de terceirização. Isso. Os SOCs, eles têm um papel que é fundamental e vai continuar sendo fundamental sempre, mas é importante para a organização entender que ela também precisa ter mecanismos internos para que ela consiga validar o nível de qualidade, de assertividade que ela está obtendo daquele serviço também, né? Porque muitas vezes o que acontece é que você espera, né? Você tem SLAs, você acredita que você está sendo protegido porque você terceirizou a sua responsabilidade, mas a verdade é que muitas vezes o acidente acontece e você nem fica sabendo, né? E visibilidade é a base de segurança da informação. Você não se protege daquilo que você não vê, né? Então, de novo, essa questão colaborativa de ter tecnologias, de ter serviços, de ter pessoas, de ter processos, é fundamental para realmente ter uma estratégia robusta, né? Que seja efetiva. E como o Fontão falou, né? A questão da escala, eles poderiam fazer isso tudo manualmente, né? Poderiam, mas é justamente isso. Qual é o seu tempo de resposta? Qual é o seu tempo de retorno à normalidade? Né? Então, se a gente não tem as coisas integradas, né? E que funcionem, não vai dar certo, né? Tem uma pergunta do Jorge, assim, existe alguma estimativa do percentual de vítimas que pagaram o resgate, de fato receberam os dados de volta? Olha, existem algumas estatísticas, mas tanto que eu ia colocar, eu não coloquei, porque eu posso garantir que são verdadeiras. A gente incentiva que não pague, mas como eu disse, nós não estamos aqui para julgar ninguém, então não tem como eu responder isso para você, Jorge. Agora ele faz uma pergunta para você, Fontão. Sim. E aí eu também já respondo, tá? Mas eu Fontão. Você vai entender por que daquela minha pergunta. Pode facilitar minha vida, não tem problema. Como eu posso entrar em contato com você para saber mais sobre o PAN, cofre de senha e outras soluções da BeyondTrust para conhecer mais as soluções? Então eu já posso dizer que a Edvelho está aqui à sua disposição para falar sobre a BeyondTrust, mas certamente o Fontão também estará. Deixa eu responder essa, Jorge. Meu e-mail é isabel.silva@edvelho.com.br. Mas o meu também. O meu também. Muito bom. Vocês viram que o meu e-mail é agitado, gente. Mas nós vamos entrar em contato com você, Jorge, para fazer uma apresentação, uma demo das soluções da BeyondTrust. Laís, é para vocês. Atualmente, eu tenho um CIEM, ele fala até o nome do produto aqui, uma equipe de SOC treinada. Faz sentido eu ter a Darktrace também? Muito. É muito. Quem fez essa pergunta? Tem um nome? Não tem nome aqui, pelo menos não veio para mim. Faz muito sentido. Não, foi o Vinícius. Vinícius Lima, veio aqui agora. Vinícius, claro, faz muito sentido. A gente sempre se coloca, né, independente, é claro, né, do nosso brand, como Trusted Advisors do mercado, né? Isso que a gente vem falando faz muito sentido, né? Que é a questão de você ter diversos mecanismos, processos, pessoas e tecnologias que você possa realmente fortalecer cada vez mais a sua segurança de forma proativa. Darktrace faz extremo sentido para empresas que têm SOC e que têm CIEM e pode colaborar de forma extremamente eficaz, né? Ele se integra, com né? ambos. Ele se integra, né? Darktrace tem por default um pilar de
de Open Integration, né? Então, nós podemos nos integrar com todas as tecnologias que são já parte das nossas integrações bases, bem como a gente tem APIs que falam linguagens de mercado que se integram com essas tecnologias. E qual o benefício que você extrai disso, né? No caso da colaboração com o CIEM, você pode utilizar o Power AI da Darktrace, né? O Cyber AI da Darktrace, para empoderar o CIEM com os nossos eventos, com a nossa inteligência artificial, para compartilhar os gatilhos de investigação que a Darktrace está fazendo, né? Bem como você pode, né, gerar gatilhos de investigação específicos. Então, se você identificou ali um evento específico, né, você pode gerar gatilhos de investigação para que você faça uma análise em toda a rede corporativa, né? E no caso do SOC, né, você pode utilizar o Darktrace muito nesse sentido que a gente comentou, né? Você tendo um método onde te ajuda a medir também o serviço que o seu SOC está te prestando, né? Então, você pode não só fornecer a Darktrace como uma ferramenta adicional para que o seu SOC seja empoderado, muitas empresas têm feito isso, como você também tem o acesso interno para que você valide eventos que são específicos do negócio e possa ponderar se o serviço está sendo realmente prestado com nível de visibilidade, com nível de controle que você precisa. Então, faz muito sentido utilizar como complemento, né? Alguns clientes tomam a decisão de fazer a substituição, mas isso é uma questão que a gente sempre coloca que vai muito da necessidade do negócio, vai muito do cliente. Essa é uma decisão que não é minha, Laís, eu jamais vou recomendar, né? Ou substitua, ou integre, ou faça isso. A gente vai sempre entender a necessidade do cliente, a necessidade do ambiente, né? E posicionar daquela forma que faz mais sentido para você. Porque além das bandeiras, né, nós somos profissionais Trusted Advisor do mercado. Obrigado. Caê, tem uma pergunta aqui para você. Tá nos escutando? Tô aqui. Tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Eu não te escuto, Caê. Tá me ouvindo? Acho que tá baixo o áudio. Alô? Alô? Tá mute? Eu tô fora do mudo aqui. Não tá me escutando. Eu te escuto. Você me escuta? Eu não te escuto. Bom, então tudo bem. Depois eu faço a pergunta pro Caí e eu mando a resposta para você, tá, Maria? Mando diretamente. Bom, vamos encerrando então o nosso evento hoje. Eu queria agradecer muito a vocês 4 por estarem aqui conosco. Vamos fazer uma consideração final de cada um de vocês. 2 minutinhos só para a gente encerrar. Aí eu começo? Que bom. Bom, primeiro, de novo, né, agradecer o convite. A experiência é muito bacana, né, legal. A gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu passar uma mensagem importante, né. Eu acho que se a gente pode extrair alguma coisa é que a gente tem que olhar para o negócio. E olhar para dentro dos nossos processos e das nossas ferramentas que temos para garantir que a gente está empregando os maiores esforços que podemos. Como eu disse, é uma briga de gato e rato, a gente está sempre correndo atrás. Fonton mencionou isso muito bem, né, de que os cybercriminosos, né, têm mais tempo e têm muito mais disposição do que nós mesmos temos, né, então a gente precisa aplicar os esforços de forma inteligente, tendo as plataformas, de novo, unificadas, integradas, né, e garantindo, e no meu caso, né, a gente garantindo que a gente está trabalhando bem em prevenção. E lembrando que prevenção não é vulnerabilidade, é configuração, é compliance, e gestão de vulnerabilidade não é um scan. O scan é só uma parte dela, patch, extremamente importante, a configuração, como eu falei bastante, extremamente importante. Então, você ter como mensurar isso, né, e garantir que você reduz o seu risco, né, de forma constante é extremamente importante. Legal. Caê, eu acho que você está nos escutando e pelo que a Juliana me disse, todo mundo te escuta, só nós aqui que não. Então, fazer a pergunta da Maria, que é rápida, de quanto em quanto tempo o PCI emite uma nova versão? E por aí você já vai com as suas considerações finais. Bacana. Agora eu te escuto. Eu tô... Tá imudo, aquela A frase da pandemia, né? Frase da pandemia. Não, eu tô imudo, dá bom mute. Maria, é o seguinte, historicamente a gente lançava uma nova versão do PCI DSS a cada 3 anos. Né? Porém, a gente não segue mais isso de uma forma específica porque o padrão já se evoluiu bastante, né? Então, a gente evolui o padrão à medida que a gente vê necessidade vinda do mercado.
Então, seja pelos nossos conselhos, né? Então, Board of Advisors, nosso Regional Engagement Board do Brasil, os próprios anexos a dos relatórios de investigação forense que os PCI Forensic Investigators fazem. Então, aquilo direciona para a gente indicadores de que, estão faltando requisitos, faz sentido ter uma atualização. Se a gente for pensar no DSS, a versão 3.2, hoje estamos na versão 3.2.1, né? A versão 3.2 foi lançada em 2016, e aí virou-se 3.2.1 em 2018, porque a mudança entre 3.2 e 3.2.1 foi só a questão do SSL e Early TLS, né, para endereçar aquelas vulnerabilidades grandes que saíram para SSL, e sempre quando a gente lança uma nova versão de padrão, a gente traz requisitos que são novos, que vão ter uma necessidade de investimento, de tecnologia principalmente. Eles vêm, como a gente fala, future dated, quer dizer que eles vão vir com uma data futura de exigência, e até chegar-se a essa data, eles são boas práticas, né? O QSA, que é o consultor que vai avaliar, ele não pode te colocar um ponto de não conformidade naquele requisito com data futura. Né? Então, falando sobre isso, se você pensar no DSS-4 agora, mais uma vez que eu falei 3.2 em 2016, 3.2.1 em 2018, agora 2022, né, melhor dizendo, que a gente vai lançar 4. E a gente teve um processo aí, fez 3 pedidos de comentários no ano passado para que o mundo, né, as organizações participantes conhecessem o padrão e aí pudessem comentar. Tivemos mais de 6.000 comentários sobre ele, todos foram tratados, para você ter ideia. Então é por isso que, assim, lançar uma nova versão não é tão simples, né, principalmente quando é uma major release, né, uma versão muito nova. Então a gente, finalizando a resposta, a gente não segue, assim, um calendário mais específico, vem um pouco por demanda do que está acontecendo no mercado. Vamos às suas considerações finais, já estamos ao tempo apertado aqui. Sim, e aí, consideração final, agradecendo, né, Isabel, Edvélio, né, e o convite. Para mim foi muito importante poder falar um pouquinho de PCI. Eu sei que aqui o público não é da área específica de meios de pagamento. Lembre-se que o padrão ele é aberto. A gente falar um pouco de software security, nós temos um padrão muito interessante de segurança de software. Depois vocês dão uma olhada no site. Eu vou apresentar num evento que chama The Developers Conference agora em dezembro, para falar com um público mais aberto. Vocês vão poder ver um pouco mais sobre isso. Mas obrigado aí, um grande abraço para os meus colegas aí painelistas, né? Aprendi bastante com vocês também. E para o pessoal, bom, quem quiser depois entrar em contato comigo, seja por LinkedIn, direto, a Isabel tem meus contatos, será um prazer tirar dúvidas, conversar com quem quiser ter um contato comigo. Obrigada, abraço Caio. a todos aí, bom fim de semana. Lembrando que o material do PCI Cons está dentro do nosso edifício, tá, gente? Do nosso prédio na cidade. Laís? Bom, só queria agradecer, Bel, você, especialmente pelo convite, todo Obrigada. o time Edvelo, que é nosso parceiro estratégico, faz um trabalho excepcional. Muito obrigada. Obrigada aos colegas aqui presentes, né, ao CAE, remotamente também. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada a todos os participantes, né. Também sintam-se à vontade em entrar em contato com a Edvelo para que a gente possa fazer uma apresentação, uma demo mais estruturada, discussões ainda mais aprofundadas com vocês, comigo também, com a nossa equipe, né, através dos meios de mídia social. E contem aí com a Darktrace para ajudar vocês a superarem esses desafios aí que os ransomwares estão nos proporcionando, né? Muito obrigada, pessoal. Obrigada a você, Laís. Pontão? Nada, só agradecer realmente a Edvelo e você pessoalmente por ter convidado a gente, por ter montado esse painel tão legal. Também a gente está às ordens junto com a Edvelo, né, para atender todos os participantes aí que quiserem conversar mais a fundo sobre gestão de privilégios. Obrigado. Obrigada. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. Acessem o nosso blog, nós temos um blog especificamente de segurança sobre os 3 assuntos que nós falamos aqui. Os 3 fabricantes têm bastante material. Tem uma nova publicação, dia 1º/11 do FBI, que ele fala especificamente sobre ransomware, falando sobre como alguns ransomwares estão atacando empresas que vão abrir IPO, porque aí eles acham que eles conseguem ter um resultado mais rápido. Então, é muito interessante. Nós vamos colocar isso no nosso blog para que vocês possam acessar. Bom, pessoal, muito obrigada. Se alguém tiver qualquer pergunta adicional, eu estou recebendo ainda algumas coisas aqui,
Nós vamos mandar o material do PCI por e-mail, tá? Para quem quiser, para quem tiver interesse também. Nós, Edvalue Security, somos canais dos 3 fabricantes que estão aqui, Qualys, Darktrace, Beyond Trust, além de outros. Então, contem conosco, toda a nossa equipe técnica e comercial está à disposição de vocês. Eu, especificamente, responsável pela Edvalue Security, quero agradecer a vocês 4 novamente. Um bom final de semana a todos. Aproveitem a sexta-feira. Tchau.